Alguém está vendo um cartaz do jogo Night Defense, The Hell Dream, que para quem defender as 100 ondas receberá uma recompensa de incríveis 1 bilhão de wons. Então pensa que se tivesse esse dinheiro todo poderia escapar. Vê em seguida algumas notícias em alguns fóruns sobre o incorruptível deputado Kim Eu-izu, escolhido pelo povo. Vê também a notícia sobre a vida secreta do deputado revelada, e o filho do deputado Kim, o melhor da escola, se torna um tema quente, sendo um filho digno de sua fama. A pessoa fica apenas observando tudo isso em seu celular, até que uma garota o abraça e quer saber se ele está bem. Em seguida comenta que tem algo para contar e pergunta se devem sair um pouco para conversarem. Os alunos ao redor, ao ver Ji-hoon saindo com a garota, comentam que estão com um pouco de inveja. Já seu amigo enfatiza que, embora ambos sejam alunos modelos, quer saber como a filha de um membro da associação consegue se aproximar daquela criança. Já em outra parte da escola, a garota está querendo saber por que Ji-hoon não vai emprestar. Ele conta que já havia emprestado 300 mil wons para ela na semana passada, mas que no momento ela está pedindo mais emprestado e que por isso não pode emprestar novamente. Até que um cara abraça Ji-hoon e quer saber se deve denunciá-lo por criar um site ilegal. Ji-hoon responde que não e ressalta que já havia dito que não usaria o site para coisas ilegais. A garota tenta dificultar para o jovem e deixa claro que então todos irão se entregar. Ji-hoon começa a ficar assustado e logo se lembra da notícia sobre o deputado incorruptível. A garota novamente tenta persuadi-lo, dizendo que só ele é capaz. Após voltar para sua casa, assim que vai abrir a porta, seu corpo começa a tremer e logo pensa que fez uma coisa muito ruim. Até que mais tarde fica em choque ao ouvir alguém querendo saber por que ele está parado ali. Então se vira e vê que é seu pai, querendo saber também se ele tem algo a dizer. Seu pai enfatiza que a eleição está bem próxima e sabe que mesmo que seu filho não possa ajudá-lo, é para ele não fazer nada que possa manchar sua honra. Ouvir isso deixa Ji-hoon ainda mais perplexo. Seu pai começa a ficar impaciente e quer saber por que ele não está dizendo nada. Ji-hoon se mantém relutante em dizer, mas do nada dá um sorriso falso e deixa claro para seu pai que não é para ele se preocupar, pois não irá desapontá-lo. Eu-izu comenta que sempre se perguntou se havia restado algo que seu filho o deixasse decepcionado. Então olha para ele e deixa claro que ele simplesmente tem que viver fazendo o que diz, pois é assim que a vida de seu filho é. Após seu pai sair, Ji-hoon vai até seu computador e começa a se questionar o que deveria fazer e por que diabo seu pai está o tratando tão mal. Até que seu gatinho se aproxima e começa a lamber sua mão. Ji-hoon fica assustado, mas logo percebe que é seu gatinho e pergunta se ele estava preocupado. Huru pula no colo do garoto e ele fica pedindo para seu gatinho se comportar. Então pega Huru e o levanta e conta que na escola e em sua própria casa não há ninguém do seu lado e que ele é tudo o que tem. Em seguida, vê o cartaz do jogo Night Defense, The Hell Dream, que para quem defender as 100 ondas receberá uma recompensa de incríveis 1 bilhão de wons. E assim que começa a jogar o jogo para tentar completar as 100 ondas, pensa que finalmente passou pela onda 99 e que no momento só tem que aguentar mais uma onda. Porém, não consegue completar a última onda e novamente tenta passar, mas também sem sucesso. Segue fazendo isso incansavelmente, mas sempre fracassa. Ji-hoon começa a ficar nervoso pensando que já tentou centenas de vezes e que fez tudo o que podia e começa a cogitar que o jogo foi feito para não ser completado. Até que vê uma pessoa fazendo live e se irritando também por não conseguir completar a última onda e em seguida vê o streamer pedindo para todos abandonarem o jogo, pois ele não deixa as pessoas o terminarem. Ji-hoon tem em mente que já faz 1 ano desde o lançamento do jogo e que muitas pessoas alcançaram a penúltima onda, mas que ninguém conseguiu finalizar a última. Mas sabe que não pode desistir ali, já que a única maneira de escapar da sua vida infernal com Huru é o próprio jogo. Em seguida reflete que a sua única esperança é um item que o chefe da penúltima onda dropa, sendo o coração de Rizel Drake, e após aprimorar o item com sucesso, sabe que não há item com atribuições melhores do que ele. Porém, tem em mente que mesmo quando equipa, ele não consegue terminar a última onda, então se questiona de como irá conseguir completar o jogo. Até que seu gatinho, enquanto caminha pela mesa, sem querer acaba colocando sua pata sobre a tela do celular, o que logo chama a atenção do prota. E assim que vê que a patinha de Huru tocou na opção de desmontar o item, fica bem perplexo, sem acreditar no que acabou de acontecer. O sistema do jogo avisa Ji-hoon que o item do coração de Rizel Drake foi desmontado com sucesso. Ele começa a gritar, sem acreditar que o item que mais precisava para finalizar o jogo se foi. O sistema também informa que ele obteve 1000 pontos de fragmento de aprimoramento por ter desmontado o item. Porém, Ji-hoon tem em mente que quando esse item é desmontado, a única maneira é começar novamente o jogo do zero, mas começa a entrar ainda mais em pânico ao se questionar se mesmo que comece a jogar do zero, alguma
alguma coisa mudaria no final das contas. Até que vê o sistema informando também que ele obteve a alma do dragão, então logo quer saber o que é isso, já que sabe que geralmente quando alguém desmonta um item, só recebe fragmentos de melhoria. Mas olhando para a alma do dragão tem uma ideia, e pensa que se o que está pensando estiver certo, algo muito bom poderá acontecer. Sem pensar duas vezes, clica para usar a alma do dragão. Então fica torcendo para ser o que está pensando, a maneira de concluir finalmente a última onda do jogo. Sendo assim, clica em começar o jogo novamente. No dia seguinte, enquanto está na sala de aula, fica jogando. E assim que volta para casa, vai imediatamente para seu computador jogar. E quando vai para a escola, no caminho não desgruda do celular. Fica repetindo essa rotina por um bom tempo, até chegar na penúltima onda do jogo. E assim que ganha novamente o item do coração de Drake, desmonta-o na mesma hora, ganhando mais 1000 pontos de fragmento de aprimoramento e a alma do dragão. Sendo assim, pensa que se não estiver errado, algo irá acontecer. Com isso, clica em prosseguir para a última onda do jogo e a batalha se inicia. Fica torcendo para resistir e enquanto a batalha segue acontecendo, pensa que desta vez irá completar, até que finalmente consegue concluir a última onda. Então começa a gritar, comemorando sua vitória, até que seu pai abre a porta com tudo segurando um taco de golfe e pergunta o que ele conseguiu. O prota fica assustado e coloca o celular em cima da mesa, mas seu pai conta que recebeu uma ligação daqueles amigos de seu filho e que eles ousaram exigir dinheiro usando o erro trivial de seu filho como barganha. Ji-hoon tenta se explicar, dizendo que não sabia que o que fez seria usado contra seu pai. Eui-su deixa claro que já havia o avisado para não fazer nada que manchasse sua honra, e assim que se aproxima de Ji-hoon, ele começa a gritar desesperado pedindo desculpa a seu pai. Em seguida, deixa claro que irá garantir que isso nunca mais aconteça, porém seu pai não está nem aí, e enquanto vê seu pai quebrando seu celular, pensa que é fraco e que não pode fazer nada contra seu próprio pai. Assim que termina de quebrar tudo, Eui-su deixa claro para seu filho que ele é uma vergonha que nunca fez nada. Ji-hoon só quer saber onde seu gato Huru está. Seu pai enfatiza que seu filho não precisa mais dessas coisas. Ji-hoon cerra os dentes furioso por seu pai não contar onde seu gato está. Eui-su quer saber que expressão é essa que está vendo no rosto de seu filho. Ji-hoon, muito furioso, insiste em querer saber onde está Huru, porém seu pai conta que é para ele não se preocupar, pois Huru logo estará com a mãe morta de seu filho. O prota começa a chorar, sem acreditar no que está ouvindo. Eui-su coloca a mão no rosto de seu filho e comenta que ele só tem que viver, fazendo o que diz para fazer, e que se ele fizer isso terá riqueza, honra e tudo o que quiser. Em seguida, pede a seu filho que nunca mais o desaponte, pois acredita plenamente nele. Ji-hoon fica observando o rosto de seu pai e pensa que não aguenta mais viver de tal forma que está vivendo, e assim que ele sai de seu quarto. Enquanto cai de joelhos, preocupado com Huru, ouve o jogo o parabenizando por ter sido o primeiro jogador a completar o jogo Night Defense. Mas enquanto chora muito, pensa que isso já não importa mais, já que não há motivo para fugir e continuar a seguir em frente. Até que do celular totalmente quebrado, ouve uma voz dizendo que o convida para seu mundo, e do nada cai um raio em sua casa, e em seguida esse raio vai até um reino medieval. Ji-hoon é levado para dentro de um castelo que está rodeado por soldados, e a voz conta que trouxe aquele que salvará todos, o Cavaleiro Lendário. As pessoas ficam empolgadas gritando que o Salvador finalmente apareceu para o salvar. Ji-hoon fica pensando que do nada tudo ficou estranho, pois suas lágrimas não saem, e se sente como se suas emoções tivessem sido erradicadas, até que um cara barbudo tosse chamando a atenção dele, e em seguida quer saber se o prota é o Cavaleiro Lendário que salvará o reino. Ji-hoon olha para frente e pensa que o cara que está vendo é justamente o rei de dentro do jogo. Sendo assim, o barbudo conta que é o jovem rei do reino de Jordia, Baelish Jordia III. Baelish conta ao prota que o reino no momento está em crise e que monstros estão invadindo de todos os lados e o reino está lutando para afastá-los. Até que do nada alguém aparece gritando, avisando o rei que estão em grandes problemas. Ji-hoon pensa que o cenário do reino e a situação atual, olhando o rei atentamente, sabe que é exatamente o mesmo que a introdução do jogo Night Defense. Baelish conta que a situação ficou urgente e que é por isso que está dando uma ordem para o prota encerrar esse conflito, onde ele terá que se tornar o cavaleiro comandante e proteger o reino. Com isso, uma tela de sistema aparece diante de Ji-hoon, pedindo para ele escolher uma facção e perguntando se ele aceitará a oferta do rei. Enquanto se levanta, o prota comenta que não sabe se é um sonho ou não, mas que só dirá uma vez. Então pede que o rei ouça com atenção. Sendo assim, conta que no momento 1 bilhão de wons. Antes de terminar de dizer, se lembra das lembranças de seu gato Huru e conclui que não valeu nada. As pessoas ao redor começam a conversar entre si e algumas querem saber se o garoto à frente não é fraco para um cavaleiro lendário. Baelish comenta que não tem certeza do que 1 bilhão significa, mas que se o prota puder se tornar o cavaleiro comandante do reino e proteger a humanidade dos monstros, o que desejar concederá, não importa o que seja. Ji-hoon fica um pouco assustado
medo e pergunta se o rei concederá realmente qualquer coisa. Baelish deixa claro que não há nada com que ele possa se preocupar, já que ele só tem que fazer o que está ordenando. Mas enquanto ouve o rei dizendo sobre riqueza e honra, começa a sentir algo estranho e logo se lembra da expressão de seu pai, na qual ele estava dizendo as mesmas palavras. E olhando diretamente para Baelish, vê seu pai nele. Sendo assim, grita dizendo que não vai fazer isso, o que deixa o rei bem surpreso, assim como todas as pessoas que estão ali presentes. Ji-Hoon conta que aonde vai, por causa do título de filho de um congressista, tal cara e outro cara, todos tentaram usá-lo, e que até ali estão o forçando a se tornar escravo do cavaleiro lendário. As pessoas ficam de boca aberta, sem acreditar no que estão ouvindo. O prota deixa claro que não precisa de riqueza ou fama, sendo assim manda todos para o inferno, e clica em recusar o pedido do rei no sistema. O conselho do rei fica bem pasmo com a decisão do prota. Ji-Hoon tem em mente que após um certo período de tempo, os monstros atacam o reino e o jogador falhou em proteger o reino dos monstros. Era o fim, ou assim pensou que fosse. Com isso, o sistema informa ao prota que ele rejeitou a facção humana e que recebeu a autoridade para escolher uma nova facção. Sendo assim, o sistema informa que a rota oculta foi desbloqueada e a facção dos monstros foi liberada, bastando apenas clicar no botão para iniciar. Ji-Hoon, vendo tal aviso do sistema, comenta que uma facção de monstros em um jogo de defesa só pode significar uma coisa, que não se trata mais de defesa, e sim de invasão. Baelish deixa bem claro para o prota que escolhas vêm com responsabilidades, então começa a gritar para todos ouvirem que o garoto à frente não é um cavaleiro lendário e que ele é o inimigo que humilha o rei e coloca o país e o povo em perigo. Em seguida, ordena aos soldados para acabarem com o prota. Ji-Hoon respira fundo e enquanto os soldados vêm para cima, pensa que suportou até o momento, e perto de ser atacado fica furioso e pensa que só esteve aguentando, até que um poder intenso emerge de dentro de seu corpo, jogando os soldados para trás. O rei fica bem assustado vendo o grande poder emanando à sua frente. Com isso, o sistema avisa o prota que a seleção da facção foi concluída, e que a partir desse momento ele superará as habilidades humanas, causará também hostilidade nos humanos, e os monstros mostrarão interesse nele, além de que poderá verificar as habilidades dos monstros, e sua raiva afetará os outros. Em seguida, o sistema avisa que o objetivo final da facção dos monstros é destruir completamente o reino e a facção humana. Ji-Hoon tem em mente que daquele momento em diante é sua vez de atacar, e do lado de fora da muralha, uma onda de monstros está esperando pelo sinal para atacar. Sendo assim, o sistema também avisa que a recompensa dada ao jogador ao atingir o objetivo final é pegar um dos itens que existe ali. Ji-Hoon tem em mente que se conseguir um item que tem ali dentro do jogo, poderá voltar ao mundo original. Então começa a lembrar da sua mãe dizendo que queria que seu filho se tornasse amigo do gatinho dela. E então Ji-Hoon conclui que acha que poderá voltar para esse tempo. Ainda cercado pelos soldados do reino, eles querem saber o que foi essa explosão, pois era uma energia incrivelmente densa. O rei pensa que definitivamente a energia que viu teve a forma de um monstro, mas se questiona se podem chamar isso de monstro, já que foi uma energia que jamais havia visto antes. Já o prota pensa que a seleção de facção não fazia parte do jogo original, e que, como a facção mudou, acha que algo vai acontecer se prosseguir o jogo normalmente. Sendo assim, o sistema avisa sobre a missão principal, Juramento da Facção Monstruosa, na qual é para ele romper a defesa dos soldados e atacar os humanos, e a recompensa será a caixa de itens aleatórios. Ji-Hoon tem em mente que os detalhes da missão mudarão, mas que com certeza está progredindo como no jogo e que, se for esse o caso, o que deve sair agora é um ticket de invocação de cavaleiro aleatório de Rank S. Porém, fica surpreso ao ver que acabou ganhando um ovo, então pensa que normalmente começava recebendo um cavaleiro de Rank S, mas já que é a facção dos monstros, será um ovo de monstro de Rank S. E o sistema logo quer saber se ele já gostaria de chocar o ovo. Assim que aceita, uma explosão acontece e do meio da poeira, uma asa de dragão começa a surgir. Os soldados ficam preocupados, pois sabem que algo foi invocado. Ji-Hoon pensa que sabe o nome desse monstro, mas se questiona se o sistema está dando isso realmente desde o início, já que sabe que é o dragão mais forte que aparece como chefe da Onda 99, o dragão de sangue frio, Hrizeldrak. Enquanto a criatura começa a emergir da poeira, o prota pensa que, se Hrizeldrak for convocado no centro do reino, a facção humana será destruída em um instante. Porém, o dragão aparece, mas para surpresa de todos, é apenas um filhote. Ji-Hoon fica bem surpreso ao ver que é Hrizeldrak, mas apenas em seu nível 1. Leva seu dedo até ele e o dragãozinho começa a lamber seu dedo, o que logo faz com que o prota se lembre de seu gatinho Huru. Olhando para o dragão, o sistema informa que ele pode usar o olho do Overlord. Ji-Hoon fica intrigado com essa habilidade passiva e vê em seu sistema que ela permite que ele veja as atribuições de monstros e itens. Os soldados comentam que não precisam ter medo, pois o prota apenas invocou um monstro pequeno. Sendo assim, eles partem para cima
do Prota. Ji-hoon pensa que se isto é um sonho ou não importa. Então se vira com seu olho ativado do Overlord, mira no seu dragão e pensa que a única coisa em que pode confiar agora é nele. E assim que vê a habilidade do sopro do dragão de nível 1, grita pedindo a Hyzeldrak para atacar. Os soldados se preparam para desferir os ataques e Ji-hoon fica bem assustado, pensando que não vai dar tempo. Mas o dragãozinho ativa sua técnica do sopro do dragão e dispara em cheio nos soldados. E um poderoso ataque sai destruindo tudo no caminho por onde passa, podendo ser visto até mesmo fora do reino. As pessoas que estão na vila ficam sem acreditar nos destroços que estão caindo do castelo. Ji-hoon fica observando o estrago que a habilidade de apenas nível 1 fez, e fica bem impressionado, assim como as demais pessoas que estão à sua volta. Não demora muito para as pessoas comentarem que o Prota invocou um demônio. Ji-hoon sorri e pensa que pelo visto foi mais fácil do que pensava, e se questiona se simplesmente conquistar o castelo fará com que eles lhe deem o item que precisa, já que tem em mente que no jogo Night Defense contém inúmeros itens, e que entre eles tem certeza de que há um com a habilidade que quer, e que não vai precisar ter pressa, já que não há motivo algum para voltar agora, pois no momento apenas está se concentrando em concluir a missão que recebeu. Sendo assim, chama pelo representante da facção humana e deixa claro que a partir daquele momento vai trazer a destruição dele, já que precisa receber sua recompensa. Enquanto isso, em outro local no reino de Jordia, uma garota está assustada querendo saber o que diabos acabou de acontecer no Palácio Real, até que um cara está correndo a toda velocidade, pensando que eles só precisam esperar mais um pouco, pois já está chegando. Ji-hoon chama por Hyzeldrak e pede que ele dê mais disparos com a habilidade do sopro do dragão como antes. Nesse momento, o conselheiro grita avisando os soldados para protegerem a majestade e que é para eles formarem 3 camadas de barreira. O Prota deixa claro que não importa quantas camadas de escudos eles formem, pois como eles mesmos viram, o ataque de sua invocação foi capaz de destruir facilmente a muralha real. E enquanto Hyzeldrak prepara novamente seu ataque, o Prota aponta para frente e conta que o alvo será o rei. Enquanto isso, o cara que estava correndo pelo palácio grita avisando sua majestade que está quase lá. O conselheiro grita, ordenando aos soldados para resistirem ao ataque a todo custo. Ji-hoon fica intrigado com algo, e assim que o dragão está prestes a disparar, alguém chega gritando por sua majestade, conseguindo assim interromper o ataque de Hyzeldrak. O guerreiro fica aliviado ao ver que o rei está seguro, já o conselheiro quer saber por que o ataque da criatura parou. Ji-hoon olha preocupado para o dragãozinho e pensa que quando os cavaleiros usam habilidades, eles consomem uma quantidade definida de mana. Então pensa que isso significa que monstros também, já que está vendo a habilidade de Hyzeldrak que consome uma grande quantidade de mana e que se a mana for esgotada, círculos escuros são gerados. Sendo assim, pede para Hyzeldrak disparar um ataque normal. Porém, o ataque é bem fraco e sem poder algum. Ji-hoon então pensa que sabia que tudo estava sendo muito fácil e que agora não tem escolha a não ser esperar o tempo de recarga da habilidade. Nesse momento, o guerreiro que havia chegado caminha até o Prota e quer saber se foi ele o arrogante que ousou tirar a vida de Vossa Majestade. Ji-hoon apenas fica o encarando, mas pensa que no jogo Night Defense, os cavaleiros são divididos em classificações, nas quais são aprendiz, baixa classificação, média classificação, alta classificação e elite. E vendo o cara à sua frente, tem em mente que entre eles, o homem é um dos 12 chamados Cavaleiros de Elite do Zodíaco, de rank S, o Cavaleiro Ares. O conselheiro grita dizendo que finalmente o cavaleiro mais forte do reino chegou, que por sua vez grita também querendo saber se Vossa Majestade está bem. O Prota começa a ficar preocupado, pensando que isso é bem ruim. Bayless comenta que a guerra é iminente, e em seguida pede a Ares que elimine rapidamente o inimigo que invadiu o palácio. Sem pensar 2 vezes, o cavaleiro começa a liberar um poderoso poder de sua lança. Ji-hoon fica ainda mais preocupado e começa a se questionar o que poderá fazer, já que apareceu do nada um cavaleiro de rank S. Sabe também que entre os 12 cavaleiros de rank S, Ares tem uma habilidade que cobre uma enorme área desde o início. O cavaleiro, enquanto prepara seu poderoso ataque, deixa claro para o Prota que ele será eliminado em um instante. Sendo assim, usa sua habilidade da parede de chamas, que rapidamente vai em direção ao Prota, que fica bem preocupado vendo o ataque vindo em sua direção. Sendo assim, uma enorme explosão acontece no palácio, podendo ser vista de fora. As pessoas envolvidas no ataque começam a gritar de dor por terem seus corpos queimados. Ji-hoon conseguiu escapar do alcance do ataque pulando para o lado, já que tem em mente que a habilidade parede de chamas de Ares é em linha reta, e como sabia que era o alvo desde o início, apenas teve que saltar para o lado com seu dragão, mas pensa que claramente o cavaleiro não se importa com o que acontece com os outros. Ares comenta que o Prota
desvia como um rato, mas logo deixa claro que vai fazer um belo buraco em chamas no coração dele. Ji-hoon tem em mente que a habilidade do cavaleiro no momento está em tempo de recarga por enquanto, então pensa que isso significa que há pelo menos uma chance. Ares salta para cima e grita pedindo para o rato do prota não se mexer de novo. Ji-hoon começa a pensar que deve haver um jeito de se livrar disso, até porque não foi até ali só para acabar assim. Nesse momento, aparece um aviso do sistema informando que há uma recompensa não reivindicada, sendo uma caixa de itens aleatórios, e quer saber se ele gostaria de aceitar. Ji-hoon fica confuso ao ver uma recompensa da missão principal, mas enquanto o ataque está vindo em sua direção, grita pedindo para o sistema dar logo sua recompensa. E assim o sistema avisa que ele aceitou e um baú é criado bem na frente de Ji-hoon, conseguindo sem querer bloquear a investida do cavaleiro, que enquanto é jogado para trás por conta do impacto, quer saber se por acaso é algum tipo de invocação. Já Ji-hoon fica bem surpreso com isso, tentando entender o que diabos acabou de acontecer, e mais surpreso ainda ao ver uma espada saindo de dentro do baú de tesouros aleatórios. Em seguida, Ji-hoon ativa seu olho do Overlord e vê os status da espada Hellbringer de classe S, cujo poder mágico é de mais 999. Porém, o aprimoramento de atributos adicionais está indisponível. É uma espada que traz destruição e caos e que um dia trará ao inferno. Ji-hoon fica intrigado, questionando-se como teve tanta sorte de conseguir um item de classe S na primeira caixa aleatória. Em seguida, pensa que não tem a menor ideia de quem o invocou ali, mas a julgar pelo drop que recebeu, acha que com esse nível de poder, querem que ele aniquile a facção humana. Assim que a espada fica diante dele, onde toca no chão, um buraco se abre bem embaixo dela. O prota começa a suar frio, preocupado com o que poderá acontecer a seguir, mas o peso da espada é tão alto que o local onde estava acaba se quebrando totalmente, e Ji-hoon é jogado para fora do Palácio Real. Ao se dar conta de que está caindo, começa a gritar preocupado e se questiona que tipo de Palácio Real não consegue suportar o peso de uma arma. Assim que vê o chão se aproximando, entra ainda mais em pânico, mas pensa que não pode terminar de tal forma, até que algo agarra sua roupa e percebe que parou. Vendo que não está mais em queda livre, se questiona sobre o que aconteceu, mas logo percebe que foi seu dragãozinho Hyzeldrak que o salvou, ficando contente e agradecendo-o imediatamente. As pessoas abaixo veem o prota e comentam entre si que parece que uma pessoa está voando. Ji-hoon pensa que quase foi seu fim, e então se questiona que tipo de abertura ridícula está começando em território inimigo, mas sabe que graças a isso tem certeza da diferença de poder entre o reino e ele, já que ainda está no estágio inicial, e só há Ares por enquanto. Porém, tenha em mente que os cavaleiros de classe S continuarão a aumentar a partir desse momento e, por isso, sabe que precisa aumentar sua força. Sendo assim, deixa claro para Hyzeldrak que sua prioridade é escapar do reino. Enquanto isso, Ares treme de nervoso, comentando que deixar escapar o cara que insultou sua majestade o faz se questionar como ainda pode ser chamado de cavaleiro de elite depois disso. Fica ainda mais furioso e pensa que é um tolo tão patético que não consegue nem retribuir a graça de sua majestade, até que alguém o chama. Assim que ouve que a majestade o convoca, fica surpreso e rapidamente vai até o rei Beilis, ajoelha-se e começa a pedir desculpas, pedindo que lhe seja dada uma punição adequada por deixar o criminoso escapar. Beilis pede para ele parar com o choro e comenta que o sol está se pondo, então quer saber se o cavaleiro sabe o que isso significa. Ares responde que os monstros ficam mais fortes. Sendo assim, o rei conta ao cavaleiro que está o colocando no comando desta guerra, e que é para ele ir às muralhas proteger o reino. Enquanto isso, o prota está voando com seu dragãozinho. Um pouco intrigado, Ji-hoon pensa que o jogo Night Defense ofereceu um grande prêmio de 1 bilhão de wons, mas que, em contrapartida, tornou-se um jogo esquecido por causa da sua dificuldade ridiculamente alta, e que, entre elas, a onda que foi classificada como a maior falha no ajuste de dificuldade foi a primeira onda dos goblins selvagens, já que, a menos que o jogador começasse desenhando um cavaleiro de ranks com habilidades de área, era quase impossível bloquear. Porém, sabe que no momento o reino tem Ares com habilidades de área de atributo de fogo, então acha que esperar que as muralhas sejam rompidas na primeira onda seria irrealista, pois se for pensar bem, se tivesse sido um cavaleiro de rank S, do tipo assassino que abriu a porta em vez de Ares, já teria sido eliminado. Nesse momento, o prota percebe que o seu dragãozinho não está mais aguentando segurá-lo no alto. Enquanto Hyzeldrak faz força para resistir, o prota pede que ele aguente mais um pouco, pois logo já estarão fora do reino. Mas assim que vê a direção em que estão indo, começa a gritar, preocupado, dizendo que irão se chocar com os pilares. E assim que se aproxima ainda mais, é tarde demais, acabam se chocando com ele e caem com tudo no chão. Ji-hoon fica reclamando de dor nas costas, mas pensa que vendo como está bem depois de se chocar com tudo na parede, até que terminou bem no final das contas. Em seguida, fica de
pé e, enquanto se questiona se seu corpo é realmente de uma pessoa normal, vê um par de botas ao seu lado e, enquanto as coloca, alguém aparece dizendo que não reconhece as roupas do prota e logo quer saber quem ele é. Ji-hoon fica na mesma hora em choque, já que está vendo outro cavaleiro de rank S à sua frente, e se questiona por que diabos isso está acontecendo com frequência. Essa é Lib, uma cavaleira sagrada de rank S, que logo pede para o prota se identificar imediatamente. Ji-hoon fica sério e pensa que a razão pela qual conseguiu parar a onda de número 100, que ninguém mais conseguiu parar, é que Lib, sendo rank S, era menos eficiente na defesa de muros do que os cavaleiros de rank B, então era usada apenas para cultivo de masmorras ou aventuras, sendo também a cavaleira abandonada. Ji-hoon tem em mente também que, com a alma do dragão e ela na última onda, foram cruciais para a sua vitória. Lib aponta sua espada para o prota e pede novamente que ele se identifique. Ji-hoon chama pela cavaleira e ela quer saber de onde ele a conhece. Ele responde que a conhece bem e que repetiu centenas de fracassos antes que pudesse avaliar o valor dela com precisão. Ela fica confusa e pede para ele se explicar imediatamente. Ji-hoon pensa que ela foi definitivamente a chave para sua estratégia, mas agora que as facções mudaram, ela é o obstáculo que precisa eliminar primeiro. Enquanto isso, próximo às muralhas do reino, os goblins estão furiosos. Os arqueiros gritam avisando que as criaturas irão se movimentar. Não demora muito e o exército de goblins parte para cima dos humanos. Os arqueiros disparam suas flechas, acertando várias criaturas. Em seguida, começam a jogar pedras nos goblins que estão tentando escalar a muralha. Porém, a quantidade de goblins é enorme e um dos soldados fica preocupado e comenta que no ritmo em que estão acha que não irão conseguir resistir por muito tempo, então quer saber onde está o comandante. Até que um arqueiro aparece dizendo que o Lord Ares está a caminho, o que deixa o soldado mais aliviado e logo pede para todos aguentarem firme nas linhas de frente, pois precisam resistir até o comandante chegar. Enquanto isso, Lib insiste em querer saber quem o prota é e de onde veio, então ressalta que atualmente estão em guerra e que se ele não responder, talvez tenha que fazer seu próprio julgamento. Ji-hoon pensa que precisa eliminá-la imediatamente para evitar sua pior variável, mas sabe que isso seria impossível, pois em combate, corpo a corpo, nenhum cavaleiro de rank seria capaz de vencê-la. Sendo assim, conclui que por enquanto é melhor bater em retirada, então dá risada e conta que, na verdade, é apenas um cidadão comum do Distrito 1 e que queria ajudar na guerra, mas acabou se perdendo. Até que do nada, Rizeldrak sai do meio dos escombros gritando. Lib fica assustada querendo saber se é um monstro, e assim que coloca sua espada no pescoço do prota quer saber também por que tem um monstro dentro das muralhas do reino. Ji-hoon começa a suar frio e se questiona por que seu bichinho teve que aparecer numa hora dessas. Em seguida, começa a observá-la e pensa que está sendo suspeito de ser cúmplice e que, quando isso acontecer, sabe que não há mais volta. Então começa a cogitar montar em Rizeldrak e voar para cima mais uma vez, pois sabe que Lib não tem ataques de longo alcance e que as chances de ganhar podem ser boas, mas logo muda de ideia e pensa que não tem como vencer, pois antes mesmo que consiga sair voando, ela com certeza irá pará-lo. Até que Lib comenta que entende a situação e que acabou entendendo mal. Ji-hoon fica confuso e quer saber por que ela está o perseguindo. A cavaleira sagrada conta que ele é um cidadão inocente que estava sendo perseguido pelo monstro que atacou o palácio e que agora ele pode relaxar, pois irá protegê-lo, dizendo isso enquanto olha para Rizeldrak, que apenas balança a cabeça para o lado tentando entender a situação. Lib fica relutante vendo a linda criaturinha à sua frente e assim que o dragãozinho faz uma carinha ainda mais fofa, ela começa a tremer toda, não conseguindo ir em frente. Com isso, Ji-hoon percebe a verdadeira personalidade dela, até que do alto da muralha uma enorme explosão acontece. E enquanto a cavaleira sagrada fica distraída querendo saber o que está acontecendo, Ji-hoon faz um sinal para seu dragãozinho para darem o fora logo. Sendo assim, Rizeldrak sai voando com o prota dali. Lib se vira querendo saber se a explosão foi causada por erro dos soldados, mas acaba percebendo que o prota sumiu. Até que um dos soldados vai até ela a chamando e conta que o portão está sendo atacado. Os soldados que estão próximos a ele ficam preocupados esperando o pior. O portão segue recebendo vários ataques e não demora muito para começar a aparecer rachaduras nele, até que Lib aparece e pede a todos que larguem os arcos e se preparem para o combate corpo a corpo. Os arqueiros do alto da muralha tentam a todo custo eliminar os monstros que se aproximam do portão, porém um enorme ogro vem com tudo para atacar e o portão é brutalmente acertado. Os guardas começam a tremer ainda mais, já que estão ouvindo um barulho terrível. Não demora muito para o enorme ogro conseguir quebrar uma parte do portão. Lib grita, ordenando para todos se prepararem para atacar. Assim que o enorme ogro consegue finalmente quebrar o portão, os demais goblins começam a entrar por ele. Porém,
Ares está se aproximando dizendo que ele, o comandante, ainda nem chegou, o que chama a atenção de Lib. Furioso, ele quer saber como o portão foi quebrado. Sem pensar duas vezes, lança sua habilidade da parede das chamas e os goblins começam a ser carbonizados pelas chamas infernais. Ares pede para eles dançarem até seu humor melhorar. Enquanto isso, do alto de uma montanha, Ji-Hoon está observando a batalha e pensa que, com a chegada de Ares, a maré da batalha mudou. Em seguida, pensa que é o único jogador que parou a última onda, mas que desta vez é o oposto. Com isso, o sistema avisa que o objetivo final da facção dos monstros é destruir a facção humana. Ji-Hoon começa a se questionar se realmente vai ter que destruí-los em 100 ondas. Em seguida, enquanto faz carinho em seu dragão, pensa que se pudesse voltar para aquela época, sabe que não seria impossível. Nesse momento, Rizeldrak percebe que está chovendo, e enquanto brinca com os pingos da chuva, Ji-Hoon pensa que a facção humana só precisa esperar até que volte para ali novamente. Enquanto isso, no campo de batalha, os soldados estão comemorando que conseguiram resistir ao ataque. Já Lib está intrigada querendo saber se realmente foi o último ataque. Ji-Hoon pensa que começou lá no reino, mas que no momento está na floresta entre a facção dos monstros. Tenha em mente que esse caminho não existia em Night Defense, já que reiniciou o jogo centenas de vezes só para sobreviver a todas as 100 ondas e que, graças a isso, conhece as táticas de batalha do reino como a palma da sua mão, mas sabe que este não é mais o reino e que a partir de agora vai começar com nada. Até que se lembra de algo importante, chama por Rizeldrak, vê ele voando para algo e fica surpreso, já que está vendo algumas formigas carregando alguma coisa. Porém, uma delas larga o que estava carregando no chão ao ver uma enorme sombra e fica bem assustada. Ji-Hoon, observando seu dragãozinho, pensa que quanto mais olha, mais acha que o comportamento dele lembra seu gato. Porém, se questiona o que fará no momento, até que vê uma tela de sistema à sua frente. O sistema avisa sobre a missão principal, na qual ele precisa estabelecer uma facção de monstros, uni-los e formar uma facção. A recompensa será uma habilidade aleatória. Ji-Hoon fica se questionando como fará isso e como irá recrutá-los pessoalmente, já que sabe que estão falando de monstros do início do jogo e que esses carinhas normalmente aparecem por ali. Mas, ao olhar ao redor, quer saber por que não há goblins ou até mesmo coelhos, até que algo se aproxima em alta velocidade e assim que percebe isso fica bem surpreso. A criatura vai em direção ao Prota e grita pedindo para ele ser eliminado de uma vez por todas. Ji-Hoon fica preocupado, pensando que não vai conseguir esquivar do ataque a tempo, porém a pessoa para seu ataque do nada. O Prota começa a abrir os olhos lentamente ao perceber que não foi atacado e vendo as garras da criatura bem próximas do seu pescoço, quer saber por que não foi atingido, até que fica bem surpreso e vendo a criatura à sua frente, quer saber se é uma besta coelha. A criatura fica irritada por ser chamada assim e imediatamente grita querendo saber qual parte dela parece uma coelha fofa para ele, pois está mais próxima de uma raposa. Ji-Hoon comenta que nunca havia dito que ela parecia fofa. Ela fica ainda mais maluca de raiva e, apontando para suas orelhas, continua gritando que ele disse sim. O Prota fica observando atentamente até que tem uma ideia e quer saber se ela poderia ser uma raposa do Ártico. Porém, ela sente um cheiro no Prota e rapidamente começa a cheirá-lo de um lado para o outro. Ela comenta que acha algo estranho, pois ele parece humano, mas quer saber por que cheira a monstro. Ji-Hoon fica bem intrigado ao saber que seu cheiro é de um monstro, mas logo nota um aviso do sistema avisando que duas habilidades passivas foram permanentemente ativadas. A primeira sendo a da comunicação com monstros e a segunda a do monstro simpático, que atrai instintivamente a atenção positiva de monstros. Sendo assim, Ji-Hoon conclui que é por isso que consegue entendê-los. A coelha comenta que ele está falando sozinho novamente, então aponta o dedo para ele e grita querendo saber quem diabos ele é. Ji-Hoon fica sem graça e pensa que a sua habilidade passiva do monstro simpático deveria atrair a atenção positiva dos monstros, até que nota algo passando bem diante de seus olhos e acaba atingindo alguma coisa. Do meio da floresta saem 3 caras e o baixinho com uma besta na mão grita que finalmente a pegou. Ji-Hoon pensa que então há humanos fora do reino e se questiona se eles poderiam ser de uma facção de bandidos ou algo do tipo. A besta coelho fica nervosa e comenta que sabia que o Prota era humano. Ji-Hoon olha para trás e percebe que a flecha que passou bem diante de seus olhos acabou acertando ela. Enquanto está caída, comenta que foi ele quem armou essa armadilha. Com muita dor, ela pergunta ao Prota por que ele está os perseguindo e o que ele quer de sua raça. Ji-Hoon fica preocupado e pede para ela esperar um pouco, pois acha que houve um mal-entendido. Um dos caras entrega uma corda para o outro e pede à coelha que pare de resmungar e em seguida a puxa com força. Assim que a puxa novamente, ela vem com tudo na sua direção. Ji-Hoon fica preocupado. O grandão, sem pensar 2 vezes, acerta um golpe nela e fica contente por ter conseguido capturá-la, mas logo fica preocupado ao notar algo. Ela conseguiu se esquivar do seu soco, fazendo
fazendo com que ele fosse apenas de raspão. Em seguida, ela se vira rapidamente e o grandão vê apenas o pé dela vindo em direção ao seu rosto e, sem ter muito o que fazer, recebe um poderoso chute no meio da cara. Os demais ficam preocupados ao verem seu amigo sendo atacado. Ji-hoon também fica surpreso e comenta que ela é bem pequena e, ainda assim, derrotou o grandão com apenas um único chute. O cara com a besta na mão começa a xingá-la e querer saber como ela ousa chutar um humano. Em seguida, começa a pisar nela e mandar que calhe a boca. Ji-hoon fica apenas assistindo isso e pensando que algo parece estranho. Ao vê-la ser pisada pelo humano, fecha o punho com força e se questiona por que isso está acontecendo, até que um dos bandidos vai até ele e pergunta se está bem. Em seguida, conta que isso poderia ter terminado muito mal, pois a área ali está cheia de homens-fera e que por isso é perigoso. Sendo assim, quer saber o que o prota está fazendo ali sozinho. Até que a mulher coelho começa a falar algo estranho e o careca quer saber se ela ainda não terminou de falar. Porém, ela continua falando alguma coisa na linguagem dos homens-fera e o careca se irrita, prepara seu ataque e grita querendo saber o que diabos ela está falando. Ji-hoon, vendo isso, não gosta nada e começa a ficar furioso. Porém, o cara à sua frente pede para o careca parar e conta que ela vai morrer se ele continuar batendo. Ele fica sem graça e logo pede desculpas, explicando que acabou perdendo o controle novamente. O cara que está ao lado do prota comenta que seu povo pode ficar um pouco intenso às vezes. Ji-hoon respira aliviado, mas o cara se vira com uma expressão bizarra e pergunta por que o prota estava falando com aquele monstro. Em seguida, crava uma faca no corpo de Ji-hoon, que fica bem confuso. O cara ressalta que alguém como o prota teria tornado tudo muito mais fácil, se ao menos soubessem. A faca cai no chão e Ji-hoon, com muita dor, quer saber do que ele está falando. A mulher besta fica surpresa ao ver o humano sendo atacado também. Ji-hoon começa a sentir algo queimando dentro de seu corpo e, enquanto segue sentindo muita dor, o cara pede para ele relaxar, pois evitou os pontos vitais, mas ressalta que ele estará morto em 12 horas. O prota começa a tossir sangue. O cara pega um frasco e conta que é o antídoto e que se o prota quiser viver, é para conseguir um tradutor para eles. Nesse momento, o grandão agarra o cabelo da mulher fera e o cara com o rabo de cavalo quer saber onde a tribo dela mora. Ela fica com cara de choro e Ji-hoon fica sem entender nada, pois não sabe onde a tribo dela mora. Em seguida, o cara comenta sobre o covil da raposa e explica que esse é um nome rude que eles usam. De qualquer forma, há uma vila onde os homens feras vivem e por isso, se o prota ajudar a encontrar esse lugar, ele vai sobreviver. Ji-hoon fica relutante quanto a isso e a mulher fera diz que, se ele fizer isso, colocará todos da vila em perigo. Sendo assim, ela abre a boca, o que deixa o prota surpreso. Mas antes que pudesse fazer algo, o grandão fecha a boca dela à força, obrigando-a a morder a própria mão. Ji-hoon se questiona se ela estava tentando se matar só para proteger a vila. O grandão comenta que não é à toa que eles são chamados de bestas selvagens. Porém, o cara do rabo de cavalo deixa claro que todos os que eles capturam morrem em um dia. Sendo assim, o grandão desfere um soco na barriga da mulher fera e a puxa pelo cabelo. O cara do rabo de cavalo enfatiza que eles simplesmente não valorizam as próprias vidas. Em seguida, pede aos dois que fiquem para trás e explica que pode haver mais do mesmo tipo por perto. Ji-hoon pensa que raposas são animais inteligentes e que, mesmo que não entendam a língua, podem sentir o perigo. O cara do rabo de cavalo insiste para que o prota traduza para eles e os guie até o covil das raposas, dizendo que, se fizer isso, pegarão o que precisam em silêncio e irão embora. Ji-hoon continua tentando entender por que eles estão fazendo isso. O cara do rabo de cavalo ainda enfatiza que seu chefe perdeu algo, mas eles encontraram, e que o prota e a mulher fera podem viver. Ji-hoon percebe o olhar do cara e se lembra do mesmo olhar de uma garota de sua escola pedindo dinheiro, jurando que seria a última vez que pediria e que pagaria tudo na semana seguinte. Ele pensa também que tudo isso são apenas mentiras, mas que no final não importa, pois só precisa conseguir o que quer. Tem em mente também que, enquanto for útil, eles não vão matá-lo, além de que ainda não pode morrer ali. Sendo assim, o prota vai até a mulher fera e pede para ela guiá-los até a vila, garantindo que ninguém se machucará. Ela apenas fica em silêncio. O grandão, ao ver o prota falando com ela, quer saber se realmente o garoto está falando a língua dos homens fera. Ela comenta com o prota que, se ele se sente diferente dos outros humanos, talvez estejam sendo cuidadosos demais com eles. Então conta que há mais de 100 homens feras vivendo em sua vila e, por isso, quer saber se pode confiar nas palavras do prota. Ele fica surpreso com a atitude dela, mas comenta que não está do lado da humanidade. Enfatiza também que as pessoas que estão ali são realmente ruins. Diz isso e logo fica surpreso, já que está vendo Hazeldrak bem atrás do cara de rabo de cavalo, e enquanto o cara quer saber por que o prota parou de traduzir, o dragãozinho prepara seu poderoso rugido. Ji-hoon tenta enrolar o cara para ganhar tempo. Hazeldrak segue canalizando seu ataque, e Ji-hoon, apreensivo, pensando se vai dar certo, tenta dizer algo. O cara de
rabo de cavalo, percebe que algo estranho está acontecendo, pois o comportamento do prota mudou de repente, até que o careca baixinho nota o dragãozinho se preparando para atacar seu chefe, e assim que Rizeldrak ia lançar o ataque, o careca grita pedindo para seu chefe desviar do golpe que vem pelas costas. Ji-Hoon pensa que é tarde demais para ele escapar do sopro do dragão. O chefe dos bandidos fica assustado e começa a gritar, pedindo para ter sua vida poupada. Porém, o sopro de Rizeldrak não sai como planejado, e apenas um fraco ataque escapa de sua boca. O lugar é tomado por um tremendo silêncio, e Ji-Hoon fica de boca aberta sem acreditar que novamente o ataque de seu dragãozinho não funcionou, assim como os demais bandidos e até o próprio Rizeldrak. Ji-Hoon comenta que, pelo visto, o tempo de recarga ainda não foi suficiente. Os bandidos olham para onde o ataque caiu, e o grandão comenta que a grama derreteu e que, mesmo não sendo um ataque em potência total, se tivesse atingido sua cabeça, poderia ter sido algo realmente grave. O chefe dos bandidos pega um taco e, furioso, parte para cima do dragãozinho gritando que ainda nem se casou. O prota fica sem acreditar no que vê, já que Rizeldrak foi atacado, lançado para longe e, na mesma hora, totalmente nocauteado. O chefe dos bandidos se vira nervoso e pergunta ao prota como aquele dragãozinho insignificante ousa tentar fazer um buraco em sua cabeça preciosa. O careca comenta com seu chefe que nunca viram um monstro assim e quer saber o que irão fazer, já que acha que podem ganhar um bom preço se levarem a criatura para vender. Porém, Ji-Hoon fica em choque ao ouvir o chefe dos bandidos responder ao careca que não precisa disso. Em seguida, ele pede a seus 2 capangas que fiquem de olho no garoto e na mulher fera, pois ele mesmo lidará com a criatura que tentou eliminá-lo por conta própria. Assim que se aproxima de Rizeldrak, o prota cerra os dentes furioso e se questiona por que pode sobreviver apenas por falar com monstros. Pensa também que até ali só tem pensado no próprio valor, tentando a todo custo sobreviver à sua vida patética. Ao se lembrar do que aconteceu com seu gato Huru na vida real, conclui que não quer se arrepender de perder mais ninguém. Nesse momento, o chefe dos bandidos parte para atacar o dragãozinho nocauteado no chão, o que deixa a mulher fera sem acreditar na crueldade do humano. Ji-Hoon tenta se controlar, e logo uma mensagem do sistema aparece avisando que a habilidade passiva dele foi permanentemente ativada, sendo ela a do monstro físico que transcende a força humana. O chefe dos bandidos, prestes a acertar o dragãozinho, não vê um soco vindo em direção ao seu rosto, e sem ter como se defender, é acertado pelo prota e arremessado com força contra uma rocha. A mulher fera fica surpresa, assim como os demais bandidos. O chefe dos bandidos fica com o rosto inchado por conta do tremendo soco que levou. Ji-Hoon respira fundo e os bandidos correm até seu chefe, preocupados. Já a mulher fera observa o prota e pensa que ele estava morrendo por causa de uma lâmina envenenada. Então se questiona como ele está se movendo tranquilamente. Até que algo chama sua atenção e vê o humano pegando seu dragãozinho nos braços. Ji-Hoon comenta com Rizeldrak que ele o salvou, mas deixa claro que não precisava ter feito isso. O dragãozinho apenas sorri, contente por vê-lo bem. O prota sorri e comenta com seu bichinho que ele o faz lembrar de algo. Então se recorda do seu gatinho na vida real, que sempre estava consigo a qualquer hora. Em seguida, promete a Rizeldrak que sempre o protegerá e que fará isso não importa o que aconteça. O careca grita perguntando ao prota se ele tem alguma ideia de quem é seu chefe, pois se ele descobrir o que aconteceu, estarão todos mortos. Ji-Hoon olha para o careca com um olhar sinistro, o que deixa todos preocupados com a intenção que sentem, mas logo saem correndo, gritando e prometendo que haverá volta. Com isso, Rizeldrak fica empolgado e comemora a vitória. Porém, Ji-Hoon acaba ficando sem forças e começa a desmaiar. Assim que cai no chão, a mulher fera fica preocupada, assim como o dragãozinho, que anda de um lado para o outro chamando pelo prota. Quase sem forças, Ji-Hoon se questiona se vai ser assim que morrerá e, enquanto perde a consciência, vendo seu dragãozinho preocupado, quer saber também o que irá acontecer. Até que começa a se lembrar de quando era criança e estava ao lado de alguém no hospital, sentindo fúria por pensar que no fim das contas, aquele maldito não apareceu. Sendo assim, após um tempo, Ji-Hoon começa a abrir os olhos lentamente e, enquanto observa o local, quer saber onde está. Até que vê a mulher fera o carregando em suas costas e dizendo para ele não tentar se movimentar ainda. Com isso, eles seguem andando por uma caverna e assim que saem para fora, algumas pessoas começam a gritar dizendo que Ria voltou e que ela até trouxe um humano com ela. Várias orelhas ficam atentas comentando que o prota parece ser realmente um humano, mas enquanto observam do lado de fora, alguns comentam que algo parece estranho e outros dizem que, por algum motivo,
acham ele atraente, até que tocam no assunto do veneno, pois acham que ele já deveria estar neutralizado, então querem saber quando o prota vai acordar. Ji-hoon começa a pensar que já está acordado, mas que, com todos o olhando assim, não consegue se levantar. Até que Hya chega batendo palmas e chamando a atenção de todos, pedindo que deem um pouco de espaço para o prota. Ressalta também que o convidado não conseguirá descansar confortavelmente se todos estiverem fazendo barulho. Uma das pessoas quer saber se o humano realmente a salvou, e Hya responde que responderá às perguntas depois. Ji-hoon reconhece a voz que está ouvindo do lado de fora. Hya vai até ele e diz que sabe que ele está acordado. Em seguida, comenta que ele vai ter que perdoá-los, mas enfatiza que, apesar de parecer um humano, é a primeira vez que eles veem um humano que não cheira como um. Ji-hoon comenta que, ela falando dessa forma, sua identidade acaba ficando um pouco confusa, até que percebe que, parando para pensar, os efeitos do veneno parecem ter se dissipado. Hya conta que felizmente tinham um antídoto na vila. Ji-hoon fica intrigado e pergunta como assim, mas logo se lembra de quando ela havia dito que, se ele levasse os bandidos para a vila, tudo estaria acabado. Em seguida, o prota quer saber por que ela o trouxe ali. Hya responde que já havia dito, porque ele é um humano, mas que não cheira como um. Ji-hoon quer saber se esse é mesmo o único motivo. Ela fica pensativa, mas logo se lembra de quando e como o prota se preocupou com o dragãozinho. Ji-hoon então comenta que, sendo levado até a vila e até ganhando um antídoto, acha que isso é efeito de um monstro simpático. Hya fica furiosa e grita querendo saber do que diabos ele está falando, pois está sendo irritante mesmo depois de ela tê-lo salvo. Nesse momento, Ryzeldrak começa a acordar e, assim que olha para frente, fica feliz por ver todos bem. Hya, enquanto tentava argumentar com o prota, deixa claro que ele tentou salvá-la e que por isso acha que estão quites. Até que Ji-hoon ouve um barulho e se vira para ver o que é, ficando surpreso ao ver Ryzeldrak vindo com tudo para cima. Enquanto os dois fazem carinho um no outro, a mulher fera fica apenas observando. Então comenta que, parando para pensar, ainda nem sabem o nome um do outro e que, já que o destino os uniu, deveriam pelo menos se apresentar. Assim que vai falar seu nome, alguém a chama gritando e dizendo que o chefe da aldeia está procurando por ela e que havia dito também para Hya levar o convidado humano junto. Após saírem para fora da casa, Ji-hoon fica bem impressionado com a vila do povo fera. Hya conta que é uma vila construída por coelhos fera, mas que no momento, o povo fera que perdeu suas próprias vilas se reuniu ali e todos vivem juntos desde então. Enquanto caminham pelo vilarejo, alguns moradores querem saber como a perna de Hya está. Ela responde que está bem e agradece por se preocuparem. Até que um grandão aparece, chama por Hya e diz que ouviu dizer que ela foi para a floresta por onde os humanos passaram de novo. Ela confirma, mas ressalta que terá mais cuidado dali para frente. Enquanto Ji-hoon fica impressionado com o tamanho do homem-fera, este apenas observa o humano de longe. O prota, em seguida, comenta que, pelo visto, parece que todos na vila realmente se importam com Hya. Um pouco desapontada, ela responde que sim. Ji-hoon percebe isso e quer saber o que houve, pois notou que ela parece distraída há algum tempo. Ela responde que ele tinha que perguntar isso. Então se vira de repente e grita o chamando, o que o deixa um pouco surpreso. Em seguida, quer saber se o nome dele é Ei. Ela fica esperando a resposta do prota, que por sua vez responde que se chama Ji-hoon e, um pouco sem graça, enfatiza que acha esse nome bem incomum ali. Ela conta que se chama Hya Hindrien Perditi Ceciliad, o que deixa o prota confuso. Ela se vira e explica que esse é seu nome, e uma coelha quer saber se a perna dela já está melhor. Hya se abaixa e conta que tratou antes e que agora está tudo bem, mas quer saber onde o túnel que ela fez se conecta. Ji-hoon, vendo isso, pensa que Hya parece ter se animado de repente e por isso acha que ela só queria dizer o próprio nome. Em seguida, olha para frente e, observando ao redor, pensa sobre a missão principal na qual vai ter que unir os monstros e construir uma facção. Até que Hya o chama e comenta que já havia dito que precisam ver o chefe da vila. Ji-hoon pensa que se ela vai continuar o chamando de Ei, quer saber por que perguntou seu nome afinal das contas. Então sai correndo atrás dela, pensando sobre sua missão principal e se questionando se realmente vai conseguir fazer isso. Após chegarem onde o chefe do vilarejo está, ele deixa claro que daquele momento em diante deixa a vila nas mãos do prota, o que deixa tanto ele quanto Hya sem acreditar. Enquanto o velhote sai dizendo que já está muito velho para isso, Ji-hoon deixa claro que não sabe nada sobre a vila, e Hya concorda, mas enfatiza que o velhote não pode confiar no prota por causa de um sonho, já que ele acabou de chegar ali e isso não faz sentido algum. O velhote deixa claro que sua decisão já está tomada. Hya sai correndo atrás do chefe do vilarejo pedindo para ele reconsiderar, pois não vai aceitar isso. Ji-hoon apenas se mantém parado, pensando nos acontecimentos. Então se lembra da conversa que teve com o velhote assim que chegaram para vê-lo, quando ele contou que tinha frequentemente sonhos peculiares e que esses sonhos
sempre se tornavam realidade, e que em um desses sonhos, aquele que salvará a vila é somente o humano que está ali. Ji-hoon lembra em seguida do aviso do sistema notificando sobre a missão principal, na qual ele tem que montar uma facção de monstros e uni-los. Então se questiona se liderar a vila está relacionado à missão principal. Mas o mais importante é que o velho disse sobre salvar a vila significa que algo vai acontecer. Sendo assim, se lembra do cara de rabo de cavalo que enfrentou na floresta, dizendo que o chefe dele perdeu algo, e então fica preocupado. Chama por Rhea e pergunta se ela não foi seguida quando o trouxe até a vila. Ela conta que Warren é uma vila escondida atrás de uma montanha rochosa e que nunca foi descoberta por ninguém até o momento. E que a razão para isso é que atrás da montanha íngreme há um grande oceano, e por isso acha que ninguém ousaria atravessar a montanha nem sentiria necessidade. Porém conta que só há uma maneira de entrar em Warren sem atravessar a montanha, sendo pelos túneis escavados pelos coelhos, mas ressalta que mesmo que alguém encontrasse os túneis, o interior tem uma estrutura complexa semelhante a um labirinto. Então acha que encontrar o caminho que se conecta com o vilarejo Warren é quase impossível. Em seguida, conta que também não notou nada estranho quando saiu do túnel. Ji-hoon responde que isso é um alívio, mas pensa sobre a sensação de inquietação que está sentindo. Enquanto isso, dentro da caverna, há vários rastros de sangue que caíram da perna de Rhea enquanto atravessava o caminho, e alguém acabou seguindo o rastro e chegando ao vilarejo de Warren. Não demora muito para alguém começar a gritar dizendo que há um humano que se infiltrou ali. Ji-hoon e Rhea se viram assustados, mas não demora muito para o careca de antes ser capturado, e o enorme fera começa a gritar algo em sua língua. O careca fica assustado, querendo saber o que diabos o grandão está falando. Ji-hoon e Rhea se aproximam, e o prota na mesma hora quer saber se o careca o rastreou até ali. Porém o grandão deixa claro que ele seguiu o rastro dos ferimentos de Rhea, o que a deixa perplexa, querendo saber se está sendo perseguida no fim das contas, pois tinha certeza de que ficou vigilante no caminho de volta. Em seguida, pede desculpas a todos e deixa claro que a culpa é sua, mas o Homem-Touro responde que não é culpa dela e que também não precisa ficar se culpando, pois carregar um humano até ali com os ferimentos que tinha na perna deve ter sido difícil para manter o sigilo, mas enfatiza que agora que capturaram o intruso, só precisam apagar a marca de sangue no caminho e não haverá mais problemas. Os moradores comentam com Rhea para ela ficar em paz, pois sabem que não é culpa dela. Porém, Ji-hoon pede para todos esperarem um momento e conta que havia 3 bandidos, então quer saber onde estão os outros 2. Nesse momento, o careca grita chamando todos ali de escória e deixa claro que em breve o lugar inteiro estará em chamas. E com um sorriso bizarro, ressalta que são parte de um grupo de bandidos que até mesmo o reino desistiu, além de terem o único Screaming Owl como chefe, e que ele chegará ali a qualquer minuto, liderando mais de 200 bandidos. Ji-hoon fica confuso com isso de Screaming Owl. Nesse momento, do lado de fora do vilarejo Warren, mas próximo à entrada do túnel, o cara de rabo de cavalo e outro grandão estão prestes a entrar, até que o cara de rabo de cavalo, um pouco relutante em dizer, grita chamando seu chefe e diz que seu irmão foi apanhado e quer ele de volta. O chefe respira fundo, mas se mantém em silêncio. O cara com o cabelo de rabo de cavalo, com a cara toda estourada, grita dizendo que encontrou a cova da raposa que eles usam para entrarem e saírem e que vai liderar o caminho. O chefe sorri e diz que tudo bem e que estarão indo para a toca agora mesmo. Seu capanga fica contente com a decisão de seu chefe. Enquanto isso, o careca capturado está contando que não foi o único que chegou ali e que tudo isso era parte do plano de seu chefe. Então começa a contar de alguns momentos antes, de quando estavam correndo pela floresta e o cara em cima do grandão estava gritando pedindo para parar. Sendo assim, olhou para o lado e viu a garota fera se aproximando do humano caído e concluiu que aquele era o momento deles aproveitarem uma chance. Após contar isso, começa a dar risada e a gritar que eles estarão mortos logo. Rhea começa a ficar preocupada e a querer saber do que o humano está falando. Então se vira e chama pelo prota, que por sua vez comenta que acha que parece que os bandidos sabem onde fica a localização da Vila Warren e que teme que eles cheguem ali a qualquer momento. Rhea fica bem assustada ouvindo isso. Ji-hoon reflete sobre Screaming Owl e pensa que havia imaginado que esse nome parecia familiar, mas que está começando a se lembrar agora, pois no jogo Defense Knight, a pessoa ganha XP lutando contra ondas de monstros que atacam o reino, e os cavaleiros subiam de nível e ficavam mais fortes, mas sabe que só subir de nível assim não é o suficiente para sobreviver às ondas para sempre, e que é por isso que o jogo tinha outro sistema, sendo o de aventureiros, no qual a pessoa escolhia cavaleiros para enviar em missões e passar de fases, e que passar de fase rendia vários itens, além de que tem em mente que os estágios começam em remanescentes dos goblins selvagens e se estendem até a fortaleza do Rei Demônio, sendo um total de 100 estágios. Ji-hoon pensa que não se lembra do nome de todos os estágios, mas que se lembra vagamente da parte final, da etapa 1
de 1 de 10, sendo uma vila escondida atrás de uma montanha rochosa. Mas que se for pensar novamente sobre isso, sabe que cada fase tinha uma história por trás. E que na fase do esconderijo do Screaming Owl, a história é que eles eram uma gangue brutal, liderada pelo notório bandido Screaming Owl. Porém tem em mente que não sabe se leu todas as histórias por trás, mas que sabe que uma coisa é certa, na qual não havia nenhuma fase chamada Warren, pois de acordo com a história do jogo, o lugar ali seria destruído. O careca dá um sorriso traiçoeiro e grita dizendo que quer fazer uma oferta e conta que se o deixarem ir, vai pedir ao seu chefe para poupar a todos. Ji-hoon tem em mente que as bestas feras podem não entender o que o careca está dizendo, mas sabe que as palavras dele já estão se espalhando, invadindo o coração de todos. As criaturas começam a entrar em pânico, comentando que parece que algo não está certo. Rhea fica bem preocupada, dizendo que sua vila vai ser atacada por sua culpa. O careca começa a gritar, dizendo que já disse para o desamarrar. Ji-hoon pensa que nesse ritmo, os homens feras serão abatidos, e o vilarejo de Warren se tornará a nova base dos bandidos, e por isso sabe que não pode deixar isso acontecer. E enquanto o careca segue gritando, querendo saber se todos querem ser eliminados, Ji-hoon se aproxima dele, pensando que Warren se tornará o centro da sua facção de monstros. Então fecha o punho com muita força e acerta um murro no meio da cara do careca, o jogando com tudo no chão, que por sua vez fica gritando de dor. O touro guerreiro e os demais moradores ficam sem acreditar no que acabaram de ver, assim como a própria Rhea. Ji-hoon pede para o careca calar a boca, pois já se cansou de ouvi-lo proferir veneno. Então fica sério e chama todos para lutarem, pois protegerão Warren não importa o que aconteça, o que deixa Rhea bem surpresa com a atitude do humano. Após ir conversar com o Homem-Touro, ele comenta que é algo impossível e pede para o prota olhar ao redor, pois construíram o vilarejo escondido atrás das montanhas rochosas porque são todos fracos e que a maioria ali são mulheres e crianças, pessoas que nunca lutaram uma batalha de verdade na vida, muito menos enfrentariam uma gangue de bandidos armados. Até que o chefe da vila aparece dando risada e Rhea o cumprimenta. Ele quer saber se ela sempre foi sábia, então conta que agora que estão todos reunidos vai dizer mais uma vez, e que a partir desse dia Ji-hoon é o novo chefe de Warren. Enquanto isso, vários bandidos estão andando rapidamente e o chefe sorri e quer saber se então ali é o lugar que estão procurando. O cara com o cabelo de rabo de cavalo responde que sim, e em seguida conta que a vila está escondida atrás de uma montanha rochosa. O chefe comenta que gostou de saber disso e enfatiza que a partir de agora irão tomá-la e ela vai se tornar a nova base da gangue Screaming Owl. Sendo assim, ordena a todos para partirem imediatamente. O touro comenta que a força dos bandidos é estimada em cerca de 200 pessoas e que, em comparação à força de combate de Warren, incluindo a si mesmo, terá 3 touros de besta fera, 2 bestas de veado, 5 bestas ovelhas e uma besta raposa, e por último, os bestas coelhos, totalizando 101, e que o total em geral é de 112. Sendo assim, quer saber se terão alguma chance. Ji-hoon fica pensando em algo e comenta que estão contra o dobro do número que tem, mas pensa que sabe que esta não é apenas uma batalha normal, pois nos jogos o que realmente importa não são os números, mas as atribuições individuais, classificação e nível. Sabe também que Rhea até pode ter sido emboscada, mas que ela ainda nocauteou um bandido com um único golpe. Porém, sabe que 3 contra 1 seria difícil, mas que 2 contra 1 acha que ela poderia ter vencido. E o Sr. Touro havia dito que as bestas feras ali nunca lutaram de verdade antes. Então pensa novamente sobre isso de nunca lutaram e cogita que isso pode significar uma coisa, sendo a forma de besta, e que acha que talvez os tenham subestimado, pois o poder deles pode não ser tão fraco assim como pensaram. Sendo assim, fica animado e pensa que se todos ali estiverem próximos do nível de Rhea, acha que eles poderiam superar todo esse problema de números. Em seguida, chama pelo Sr. Touro, que por sua vez se apresenta e diz que seu nome é Taur Brimlash. Com isso, o prota conta que, baseado nos padrões do vilarejo Warren, quer saber onde Taur classificaria Rhea em termos de força. Enquanto Taur comenta que se o humano está perguntando o quão forte ela é, Ji-hoon fica empolgado pensando que essa é uma missão inicial, pois tem certeza de que o sistema não daria algo impossível logo de começo. Sendo assim, o Sr. Taur conta que Rhea é a guerreira mais forte de Warren, o que deixa o prota um pouco surpreso. Taur ainda enfatiza que mesmo que todos em Warren se unissem contra ela, Rhea ainda ganharia facilmente. Ouvir isso deixa o prota desolado, pensando que basicamente, mesmo que todos lutassem com ela, eles ainda perderiam. Então fica totalmente em choque, querendo saber se isso significa que o resto é completamente inútil.
Logo depois, Ria comenta que acha que por volta do pôr do sol, os humanos provavelmente chegarão à entrada da caverna e que ainda terão algum tempo restante. Ji-hoon fica surpreso e quer saber como ela sabe disso. Ela aponta para o careca amarrado na árvore, com a cara inchada de tanto apanhar, e conta que perguntou a ele. Sendo assim, o prota enfatiza que, parando para pensar, os bandidos haviam dito que estavam procurando algo que o mestre deles havia perdido. Então, quer saber se ela pode ter alguma ideia do que seria. Ria comenta que talvez seja alguma herança preciosa passada através do povo fera há gerações, ou recursos minerais escondidos em Waren. Em seguida, enfatiza que o vilarejo é apenas uma pequena vila onde o povo fera que perdeu suas casas se reuniu e que não há chance de terem algo que valha a pena os humanos cobiçarem. Ji-hoon comenta que acha que eles só precisavam de uma desculpa. Até que o Sr. Taur se aproxima e pergunta o que deverão fazer agora, pois todos estão esperando as ordens do novo chefe da aldeia. Ji-hoon fica pensando e conclui que para superar a inferioridade numérica, as atribuições individuais devem ser altas. Sabe que o mais forte de Waren é Ria, e que os 3 homens fera não conseguiram derrotá-la mesmo atacando juntos. Mas se questiona se Ria é realmente forte o suficiente para derrotar 3 pessoas, já que tem em mente que os coelhos são fracos ou que Ria é forte, e por isso não consegue chegar a uma conclusão sensata, pois sabe que, se pudesse ver as classificações e atribuições exatas como em um jogo e comparar, teria uma ideia aproximada. Até que algo vem à sua cabeça e começa a lembrar da sua habilidade do olho do Overlord, que permite visualizar as atribuições de monstros e itens. Então, se questiona como ativar isso novamente, já que sabe que normalmente ao tentar verificar atribuições, é só chamar pela janela de status. Sendo assim, grita pedindo para o seu sistema mostrar os status. Porém, nada acontece. E enquanto fica pasmo, pensa que normalmente o sistema já teria aparecido e que o inventário também abriria quando pronunciado. Até que uma tela começa a surgir e, assim que abre completamente, se questiona se funcionou, pois o inventário está completamente vazio. Mas acha algo estranho, pois a janela se chama Abyss Slot e se questiona se poderia ser uma abreviação de Abyss Slot, já que, como é a facção de monstros, acha que até o nome do inventário muda. Até que, ao pensar melhor, acha que, depois de escapar do Palácio Real, tantas coisas aconteceram sem parar que acabou se esquecendo. Então se lembra da espada que recebeu no seu primeiro baú aleatório, mas acaba ficando furioso, pois ela foi completamente soterrada no colapso e acabou ficando bem no meio do reino, mas acha que o retardado de seu sistema devia pelo menos tê-la guardado. Sabe também que não pode voltar ao reino para tentar recuperá-la no momento, pois por mais lamentável que seja, nada pode ser feito no cenário em que está. Ji-hoon continua intrigado sobre a janela de estatística não aparecer e se questiona se existe outro método para fazê-la aparecer. Em seguida, tem em mente que existem 4 habilidades passivas ativadas no momento, sendo a do olho do governante, que permite visualizar atribuições de monstros e itens, a habilidade de comunicação com monstros, a habilidade do monstro simpático, que naturalmente atrai favor inexplicável dos monstros, e a última, a habilidade do monstro físico, que transcende os limites físicos humanos. Então sabe que, exceto pelo olho do governante, as outras habilidades passivas parecem permanecer ativas após a ativação inicial, até que Ria fica impaciente e começa a gritar querendo saber por quanto tempo ele vai ficar pensando, pois é para fazer algo rápido, já que os inimigos continuam avançando. Em seguida, ela abaixa a cabeça e pede ao prota que dê alguma ordem para o povo da vila, pois quer proteger o Waren e seu povo. Ji-hoon fica comovido com a atitude dela e pensa que a situação imediata é urgente no momento. Então pensa que não há necessidade de ficar obcecado com como abrir a janela de estatística ou verificá-las no momento. Porém, enquanto pensava isso, acaba ativando sem querer seu olho do governante. Sendo assim, o sistema avisa que está travando o alvo em Ria. Ji-hoon fica intrigado com isso de designação de alvo, então reflete que agora que pensou nisso, o inventário verifica os itens que possui, sendo uma função do sistema, e que é por isso que ele abriu só de pensar, mas pensa que o olho do governante é uma habilidade que o deixa visualizar as estatísticas de monstros e itens, e que é bem simples quando pensa dessa forma, e que para ativar a habilidade passiva só precisa designar um alvo e visualizar a verificação de seus atributos, daí o olho do governante. E assim que visualiza a janela de status de Ria, descobre que ela é de Rank B. Então fica animado e pensa que Rank B é igual a Cavaleiros Intermediários, sendo maior do que imaginava. Vê também que ela possui um atributo do tipo água e que seu ataque é corpo a corpo, tendo atributos concentrados em poder de ataque, e sua habilidade é de fato a de transformação. Até que ela o chama e comenta que sabe que se tornar chefe da aldeia de repente deve ser pesado, mas quer saber se ele a está ouvindo. Ele responde que sim, mas enquanto mexe no sistema, ela continua falando que, de qualquer forma,
Já que ele é o chefe do vilarejo agora, fará o seu melhor para apoiá-lo. Ji-hoon fica se questionando sobre o coração que está vendo no status e começa a clicar em cima dele. E cada vez que faz isso, não percebe que está apertando o nariz de Hya, que por sua vez começa a ficar furiosa e grita que está falando sinceramente e ele está brincando em uma hora dessas. Então quer saber se é esse o tipo de chefe a quem estarão confiando o destino de Warren. Após perceber o que estava fazendo, o prota fica sem graça e responde que não era isso que queria fazer. Porém, é tarde demais. E Hya vem com tudo para cima, gritando que não consegue aceitar isso. Enquanto Hya sai furiosa, Taur quer saber as ordens do chefe. Ji-hoon pede ao Sr. Touro que reúna todos os aldeões ali. Taur, vendo o rosto do prota completamente arranhado, quer saber se ele está bem. Ji-hoon, um pouco sem graça, responde que está bem e que é para ele fazer o que disse. Após um tempo, todos os aldeões se reúnem e o prota começa a analisar um por um. E assim que um homem-ovelha se aproxima, conta que é o último. Ji-hoon respira aliviado e pensa que verificar estatísticas de cada pessoa, uma por uma, realmente drena muita resistência. Em seguida, reflete que a população de Warren é de 114, incluindo eles, e que a classificação mais alta é sem dúvida a de Hyzeldrak. Então ativa seu olho do governante no seu dragãozinho, mas tenha em mente que para um monstro de Rank S, o ataque base dele é surpreendentemente fraco, pois seus pontos são todos em ataque mágico e defesa, além de que o sopro do dragão consome todo o MP em um único uso, e que mesmo depois de um dia inteiro, apenas cerca de metade se recupera, o que significa que é apenas um tiro a cada 2 dias. Então conclui que para esta batalha, o sopro do dragão de Hyzeldrak não poderá ser usado. Pensa em seguida que as forças atuais que possuem no vilarejo de Warren consistem em Hya de Rank B e o Sr. Taur de Rank C, e que o resto, a maioria, são de Rank E. Sendo assim, pensa no que o Sr. Taur havia dito sobre: se mesmo todos os aldeões se juntassem, não conseguiriam derrotar Hya. Então pensa que agora isso faz um pouco de sentido, pois comparado aos Cavaleiros do Reino, sabe que o Rank D é igual ao dos Cavaleiros de Caça, enquanto o Rank E nem existe como rank. Porém, em contrapartida, sabe que também não conhecem os ranks dos bandidos, e que, se for julgar pelo que se lembra do estágio da fase do esconderijo do Screaming All, sabe que a dificuldade do estágio é de quase nível C. Com isso, fica de pé e pensa que agora que verificou as classificações de todos, acha que a situação está clara, na qual números, qualidade e equipamento são superados em todos os aspectos, e que até parece impossível proteger o Warren do jeito que estão. Mas tenha em mente que isso não é mais um jogo, já que ali é a própria realidade, e que muitas coisas existem ali que não são quantificáveis nos jogos, e que de alguma forma acabou criando algumas variáveis. Sendo assim, chama por Taur e Hya, e diz que irá contar seu plano. Enquanto isso, os bandidos estão indo para a entrada do túnel que dá acesso à Vila Warren, seguindo pela floresta, mas estão sendo observados por alguns moradores da aldeia. Sendo assim, um dos homens-fera pede à sua amiga que volte imediatamente e informe a todos, pois eles chegarão à entrada muito em breve. Porém, assim que acaba de dizer isso, é acertado bem na cabeça por uma flecha, o que deixa a garota assustada com a cena que acabou de presenciar. O chefe dos bandidos quer saber se a garota sabia que eles estariam ali. Ela continua paralisada vendo o corpo de seu amigo caído no chão, mas sabe que tem uma missão muito importante. Então se transforma em coelho e sai em disparada. Mas o chefe pede para ninguém fazer nada, o que deixa o cara de cabelo de rabo de cavalo incrédulo, querendo saber por que seu chefe deixou ela escapar. Ele responde que não a deixou ir à toa, já que tem certeza de que ela vai acabar espalhando medo quando voltar para o vilarejo. Enquanto isso, o prota está passando as instruções para os demais, pedindo para o time 2 se apressar e o time 1 também, até que a coelhinha chega à entrada da caverna e Ji-hoon a percebe voltando. Ela começa a gritar, avisando que os humanos já estão bem próximos. Taur e Hya querem saber de quem é o sangue na coelhinha. Muito desesperada, ela continua correndo e gritando, avisando que os bandidos estão vindo, e assim que entra na caverna, informa que eles estão logo atrás. Ji-hoon começa a tremer e pensa que sabe que é o único jogador que sobreviveu a 100 ondas no jogo, então fecha o punho com força e pensa que esta vai ser a primeira defesa da facção dos monstros, e que por isso sabe que não pode deixá-los passar. Não demora muito para os bandidos chegarem à entrada da caverna, e o chefe logo quer saber se é ali o covil da raposa. O grandão responde que sim, pois desenharam a rota. O chefe ordena que todos entrem logo, pois sabe que prolongar isso seria irritante e que precisam terminar antes do pôr do sol. Hya e Ji-hoon estão escondidos, observando os bandidos entrarem. Ela se vira e pergunta se o plano funcionará, e o prota comenta que, para esta operação, o começo é crucial. Os bandidos seguem adentrando na caverna e o grandão informa que,
No ritmo em que estão indo, possivelmente chegarão ao vilarejo em 30 minutos. O chefe fica desconfiado e comenta que tudo está muito quieto. Já o cara de cabelo de rabo de cavalo comenta que as bestas são bem estúpidas e que acha que eles provavelmente estão escondidos na vila se tremendo todos. Em seguida, conta que o prota lhe deu um tremendo soco e por isso quer lidar com ele pessoalmente. Até que ao pisar em uma parte do chão, percebe algo e comenta que parece haver um som vindo do chão. Mal acaba de dizer isso, e embaixo de todos, o chão começa a rachar, e rapidamente a maioria começa a cair no buraco deixado pelos homens coelho. O cara de cabelo de rabo de cavalo fica bem assustado, já que se não fosse por seu chefe tê-lo segurado pelo braço, teria caído junto com os outros. Dentro da armadilha, alguns bandidos começam a gritar dizendo que quebraram braços e pernas. O cara de cabelo de rabo de cavalo comenta com seu chefe que, pelo visto, as bestas armaram armadilhas. O chefe olha para o lado e, enquanto observa atentamente, pensa que é uma armadilha feita cavando buracos no chão, cobrindo-os com tábuas de madeira e depois colocando camadas de terra e pedras. Então sabe que quando um certo peso é aplicado, os pilares de suporte desmoronam, fazendo com que as vítimas caiam. O grandão conta que quando foram ali no dia anterior, não havia armadilhas, e olhando para frente, enfatiza que se houver mais delas, prosseguir será muito perigoso. O cara de cabelo de rabo de cavalo chama por seu mestre e tenta convencê-lo de que possa haver mais armadilhas espalhadas pela caverna, e que seria muito imprudente continuar. Porém, o chefe grita chamando-os de idiotas. Em seguida, pega uma enorme rocha e a arremessa para frente e, assim que cai no chão, acaba desarmando outra armadilha. Sendo assim, ele explica que ali é uma caverna artificialmente cavada na montanha e que o piso original era sólido de rocha. Então, deixa claro que, mesmo que eles tivessem cavado poços e os coberto com madeira e depois colocado camadas de terra e pedras sobre eles, qualquer um poderia ver a diferença só de olhar com atenção. O cara de cabelo de rabo de cavalo comenta que agora que ouviu seu chefe explicando isso, consegue ver claramente. O chefe ainda enfatiza que as áreas com mais cascalho são as armadilhas e que acha que talvez carnívoros caiam nelas, mas herbívoros semi-humanos são fracos e que as armadilhas ali provam a fraqueza deles. Em seguida, ordena que é para deixar alguns homens para trás para recuperar os caídos e que os demais avancem enquanto evitam as armadilhas. Ria está observando tudo e comenta que, pelo visto, eles encontraram as armadilhas. Ji-hun comenta que é exatamente como planejaram. Ela fica confusa e logo quer saber se os bandidos descobrirem fazia parte do plano. O prota conta que, cavando através das rochas sólidas, mesmo com o aumento das forças dos demi-humanos, sabia que levaria muito tempo e que ocultar perfeitamente os buracos era impossível em tão pouco tempo. Então imaginou que as armadilhas rápidas não funcionariam mais de uma vez em qualquer pessoa com o mesmo cérebro, já que existem apenas 2 armadilhas profundas de poço e todas as outras são falsas, servindo apenas para ganhar tempo para a próxima fase. Então deixa claro que, ao deixá-los cuidadosos com armadilhas, a velocidade de marcha deles é reduzida em mais da metade. Dito isso, chama Ria para a próxima posição. Após um tempo dentro da caverna, os bandidos parecem estar um pouco exaustos. O grandão informa a seu chefe que na bifurcação à frente é para pegar o caminho à direita e chegarão ao destino final. O chefe fica intrigado sobre essa bifurcação na estrada, mas à frente há 3 caminhos. O cara com o cabelo de rabo de cavalo fica confuso e, apontando para uma erva à frente, comenta que havia visto ela antes e que tinha certeza que era à direita. O chefe comenta que os aldeões devem achar que armadilhas frágeis e ilusões vão pará-los. Então conta que sabe que as cavernas foram feitas para ganhar tempo. Sendo assim, deixa claro para todos que acha que os aldeões estão preparando algo na vila e que, por isso, não podem dar mais tempo a eles. Em seguida, pede para todos se dividirem em 3 grupos e avançarem rapidamente. O cara de cabelo de rabo de cavalo vai pela esquerda, o grandão pela passagem do meio e o grupo do chefe pela direita. Não demora muito para o grupo do cara de cabelo de rabo de cavalo perceber que sua passagem está bloqueada e o grupo do grandão nota uma luz no final. Então ele pega seu enorme martelo e ordena ao seu grupo que todos se preparem para a batalha. Até que, no grupo do chefe, os bandidos apontam para frente e gritam dizendo que acham que é a saída. O chefe dá risada e comenta que não imaginaria que escolheria o caminho certo. Sendo assim, ordena a todos que eliminem os aldeões sem piedade. Com isso, o grupo do grandão e do chefe partem rumo à luz que estão vendo, mas logo o chefe fica surpreso, querendo saber o que diabos está acontecendo, já que acabou retornando para o início da
da caverna de quando entraram. Enquanto isso, o grupo do grandão avisa que encontrou o vilarejo e ordena que todos mantenham a posição. Então se vira e pede a um dos bandidos que retorne para a bifurcação e informe o chefe e o vice-chefe, até que um dos bandidos aponta para frente e pede para o grandão olhar atentamente debaixo de uma árvore. O careca bandido está amarrado e com a boca vendada. Rapidamente o grupo do grandão vai até a árvore e, assim que tira a mordaça da boca do careca baixinho, quer saber se ele está bem. Muito assustado, o careca quer saber onde estão o chefe e o vice-chefe e por que os números do grupo estão bem reduzidos. Enquanto isso, o bandido que o grandão pediu para ir informar o chefe está correndo a toda velocidade pela caverna, até que percebe um chute vindo em sua direção, porém, não consegue defender e é acertado com tudo, sendo jogado contra a parede. Ele fica com a cara totalmente machucada. Ji-hoon comenta que ainda não pode revelar seu segredo, pois a vantagem numérica que conseguiu foi conquistada com muita dificuldade. Então pensa que foi usando armadilhas falsas para ganhar tempo, e que sabe que essas armadilhas fracas são perfeitas para fazer o inimigo subestimá-los. Enquanto isso, o careca está desesperado após ouvir do grandão que as tropas foram divididas em 3, já que sabe que não será o suficiente, pois estão completamente cercados. Até que o grandão olha para o lado e vê vários aldeões espalhados, sendo no momento 113 contra 60. Após sair para fora da caverna, Ji-hoon olha para frente e grita pedindo para todas as unidades atacarem imediatamente. Então, pensa que sua verdadeira estratégia começará agora. Sendo assim, o grandão grita ordenando aos bandidos que estão com ele que ataquem todos, e assim, a batalha se inicia. Próximo de desferir seu ataque com o martelo, Ji-hoon grita pedindo para todas as unidades usarem a transformação. E assim que o grandão desfere seu ataque, uma explosão de fumaça acontece, e ele fica confuso ao perceber que eles desapareceram. O prota tem em mente que quando os homens-fera se transformam, produzem fumaça. Então se lembra de que quando notou isso, achou que poderia utilizar durante a batalha. Assim, podiam executar uma tática de tela de fumaça, e agora sabe que o próximo alvo vai ser o Senhor Taur, que logo aparece em meio aos bandidos segurando uma enorme rocha, e assim que a lança por onde a enorme rocha passa, sai acertando vários bandidos de uma só vez. Enquanto isso, os aldeões transformados em coelhos saltam para cima dos bandidos, e alguns que estão escondidos na terra surgem para agarrar os pés deles, e assim que os bandidos estão presos e não podem se mover, os demais coelhos podem acertar vários chutes no meio da cara dos bandidos. Até um homem-cervo corre atrás de um bandido com sua galhada. Até que, enquanto alguns bandidos ficam chutando uma ovelha, acabam ficando confusos, pois os ataques não estão fazendo efeito algum por conta da grossa camada de lã que bloqueia os chutes. Enquanto isso, alguns começam a sentir uma forte ardência na cabeça, já que é obra de Hrizeldrak com seu ataque enfraquecido. Ji-hoon, do alto da batalha, pensa que com superioridade numérica e ataque surpresa usando fumaça, aproveitaram a vantagem e que até pode imaginar que poderão ganhar se continuarem nesse ritmo, até que fica assustado ao ouvir algo. Então vê que o careca baixinho conseguiu se libertar e está pedindo para alguns bandidos o cobrirem, pois irá ensinar uma lição para os coelhos malditos. Sendo assim, começa a disparar suas flechas. Ji-hoon, na mesma hora, pede para Rhea ir ajudá-los, que por sua vez, sem dizer nada, salta rapidamente. O prota fica bem impressionado e, observando Rhea se mover, pensa que ela é bem rápida. O careca nota ela indo em sua direção, então fica nervoso e, apontando sua besta, deixa claro que irá derrubá-la de uma vez por todas. E sem hesitar, dispara uma flecha que vai em alta velocidade de encontro com Rhea, que por sua vez está bem focada vendo a trajetória da flecha e no último segundo consegue desviar dela facilmente. E assim que pega impulso no chão, salta indo com tudo para cima do careca baixinho, mas assim que desfere seu chute, um guarda-costas entra na frente e bloqueia o golpe dela. O guarda-costas dá risada e pergunta se o chute é tudo que ela tem. Sem dizer absolutamente nada, ela se abaixa em alta velocidade e acerta um poderoso chute bem no meio do queixo do guarda-costas, quase como se fosse o chute do Rock Lee no Gaara. Em seguida, ela parte para cima de outro capanga, que por sua vez, mal tem tempo de reagir e é brutalmente acertado no meio da cara. O careca baixinho apenas fica vendo seus capangas serem arremessados para longe e logo quer saber o que diabos eles pensam que estão fazendo. Até que fica assustado ao olhar para frente e ver Rhea bem à sua frente. Porém, assim que se dá conta, vê ela desferindo um chute e, sem ter muito o que fazer, é acertado em cheio e jogado com tudo no chão. O careca fica com a cara toda inchada por conta do poderoso chute que levou. Rhea fica observando
vendo ele caído e grita pedindo para eles não subestimarem os aldeões do vilarejo Waren. Enquanto isso, o grandão está vendo seus amigos perderem brutalmente a batalha. Então fecha o punho com força e ativa sua habilidade, que faz com que seu corpo comece a ganhar volume muscular. Ji-hoon percebe isso e, um tanto preocupado, pensa que não sabe muito sobre os monstros, mas tem em mente que no jogo Defense Knight, apenas cavaleiros de classificação C ou superior podem usar habilidades. Após o grandão sofrer o aumento da força da habilidade, que amplia em tamanho, ataque e defesa em 50%, ele caminha até os aldeões chamando-os de tolos patéticos. Porém, logo fica confuso com uma enorme sombra em suas costas, e assim que se vira para ver o que é, vê um enorme homem-touro atrás dele. Então começa a ficar preocupado, mas sem conseguir ter tempo para se defender, é severamente atacado. Ji-hoon fica impressionado com tamanha força do homem-touro. Enquanto isso, dentro da caverna, o cara com o cabelo de rabo de cavalo está bem impaciente, se questionando até quando vai ter que esperar ali, e junto com os demais bandidos, quer saber também por que ninguém ainda retornou. Até que perde a paciência, fica de pé e em seguida aponta para o lado do seu amigo grandão e ordena a todos para segui-lo. Após um tempo, Ji-hoon e os demais aldeões conseguem capturar os 60 bandidos que seguiram o cara grandão. E os coelhos, com suas habilidades, prenderam todos os bandidos no chão, deixando apenas a cabeça deles de fora. Em seguida, pergunta ao Sr. Taur sobre as baixas que tiveram. Ele conta que 23 estão gravemente feridos, sendo ineficazes ao combate, e 42 levemente feridos, mas que podem seguir lutando. Ji-hoon reflete sobre a vantagem numérica, de 113 contra 60, e que apesar de quase dobrar os números, sofreram mais da metade das perdas, mas que, independentemente, a operação foi bem sucedida. Porém, sabe que ainda não acabou, já que tem em mente que os inimigos restantes ainda os superam em números. Então, no momento, além da superioridade numérica, é hora de aumentar suas forças. Sendo assim, chama pelo touro e, apontando para as armas caídas dos bandidos, ordena que o Sr. Taur as distribua a todos os aldeões capazes de continuarem lutando. Sendo assim, os aldeões chegam e começam a pegar as armas dos bandidos. Desta forma, a maioria fica equipada. Ji-hoon ativa seu olho do governante e vê as estatísticas de todos, notando que o poder de ataque do grupo quase dobrou. Então fica empolgado, pois isso excede completamente suas expectativas. Enquanto isso, os bandidos ainda estão andando pela caverna, até que o grupo do cara de cabelo de rabo de cavalo acha uma saída, mas logo quer saber por que tudo está tão silencioso. Até que nota o grupo do grandão soterrado no chão e com a boca presa. Então, fica maluco de raiva e grita preocupado, pois apenas está vendo as cabeças deles, até que percebe que eles ainda estão vivos. Sendo assim, vão até eles e perguntam o motivo de estarem daquela forma, porém não se dão conta de que 2 coelhos estão prestes a acertá-los. E assim, o grupo do cara de cabelo de rabo de cavalo também é atacado. Enquanto isso, o grupo do chefe dos bandidos está correndo ainda dentro da caverna. O chefe começa a ficar nervoso, pois aparentemente parecem estar completamente perdidos. Até que um dos bandidos comenta com o chefe que acha que estão certos desta vez, pois logo depois da passagem que estão vendo, acredita que é uma saída. Porém, alguns bandidos não percebem onde estão pisando e acabam ativando outra armadilha escondida. E assim que tentam fazer algo, já é tarde demais. Mas acaba que nada acontece. Eles ficam confusos tentando entender o que acabou de acontecer, pois claramente pisaram em uma das armadilhas. Mas por algum motivo, ela não se ativou. Até que o chefe pega uma lança e, desconfiado de algo, crava a lança no chão onde há vários cascalhos, mas acabam percebendo que é apenas um chão normal. O chefe começa a dar risada e comenta que, pelo visto, só havia armadilhas na entrada da caverna e que o resto era tudo falsificação para atrasá-los. Então cerra os dentes furioso e deixa claro que quem ousou fazer isso irá pagar com a vida. Esse é Tractor, o líder da gangue de bandidos Screaming Drill, um promissor cavaleiro de rank médio do reino que entrou nas montanhas em busca de uma maior fortuna e agora saqueia acampamentos de monstros e cria emboscadas para cavaleiros do reino a fim de roubar. Até que o bandido que o grandão havia pedido para informar o chefe chega gritando, contando que encontrou o vilarejo e que era o túnel do meio. Tractor gosta muito de saber disso. De volta ao vilarejo, já está começando a ficar tarde, e o Sr. Touro conta ao Prota que capturaram todos os bandidos. Ji-hoon comenta que eles fizeram um ótimo trabalho. O Prota olha para a caverna e pensa que apenas quebrando uma parede na bifurcação, redescobriram o caminho de volta à entrada e que isso fez com que ganhassem tempo suficiente para preparar uma estratégia. Então, sabe que agora tudo o que resta é aguardar mais um tempo. Nesse momento, o cara com o cabelo de rabo de cavalo solta
solta a mordaça que está em sua boca e começa a gritar, chamando o prota de idiota e dizendo que não importa como ele o subjugou, mas que quando seu chefe chegar, tudo estará acabado. Em seguida, deixa claro que o homem chamado Screaming Drill opera em um nível totalmente diferente. Porém, antes que termine de falar, Rhea aparece acertando um poderoso chute bem no meio da cara dele. Sendo assim, ela comenta que, assim como o prota sugeriu, só contou apenas os membros capazes de combate e que restam cerca de 65. Ji-hoon tem em mente que aproximadamente há 60 bandidos restantes, incluindo o próprio chefe deles. Mas, em contrapartida, sabe também que, embora estejam em desvantagem de resistência após 2 batalhas, ainda tem forças. Então ativa seu olho do governante e pensa que já era esperado. Observando os combatentes restantes, nota que ganharam uma rica experiência de combate e, com isso, fica um pouco mais empolgado, pensando que apenas precisam ficar mais fortes. Até que percebe que a espada que colocou em seus ombros é mais pesada do que imaginava. Nesse momento, alguém está caminhando para fora da caverna e Rhea e o prota ficam preocupados. É o grupo do líder da gangue dos bandidos. O cara com o cabelo de rabo de cavalo, com sua cara toda inchada, grita pedindo ajuda para seu líder, que por sua vez apenas chama todos de tolos patéticos. Tractor pergunta ao prota se tudo o que presenciou foi o plano dele. Ji-hoon comenta que o chefe dos bandidos poderia chamar isso de estratégia. Tractor dá risada e comenta que, pelo visto, o garoto se tornou bastante confiante e que acha também que as 2 vitórias que ele teve devem ter sido doces, mas deixa claro que não haverá uma terceira. Ji-hoon dá risada também e ressalta que pagará para ver o chefe dos bandidos tentar, mas que quer fazer uma oferta antes. Então aponta sua espada para a cabeça do cara do cabelo de rabo de cavalo, que fica bem assustado. Sendo assim, pede que eles vão embora e larguem as armas, a menos que o líder queira ver seu companheiro morrer. Tractor respira fundo. Ji-hoon tem em mente que isso se parece com algo que só vilões de terceira categoria de filmes ou quadrinhos fariam, mas sabe que agora não é hora de ter princípios e que, se os bandidos aceitassem isso, seria uma tremenda vitória. Até que Tractor solta sua lança no chão e Ji-hoon fica surpreso, se questionando se eles realmente vão desistir. Porém, os bandidos começam a dar uma risada sinistra e o prota logo percebe que a atmosfera dos bandidos mudou drasticamente. Tractor coloca sua mão no chão e, enquanto ativa sua habilidade, deixa claro que todos ali irão se ajoelhar diante dele e gritarão em agonia. Ji-hoon fica bem preocupado com isso, já que tem em mente que a habilidade do líder dos bandidos é uma habilidade que concede buff em uma área bem ampla, onde aumenta os atributos de todos os aliados dentro do alcance, incluindo o próprio conjurador da habilidade em 25%. Ji-hoon também sabe que, mesmo sem ver as atribuições deles, pode sentir fisicamente o poder de combate de todos os envolvidos pela habilidade. Sendo assim, fica bem preocupado, pois não contava que o poder de combate deles iria disparar nas alturas. Sem perder tempo, Tractor grita ordenando para todo o seu grupo que eliminem tudo e todos à vontade. Ji-hoon também grita pedindo para os aldeões partirem para o ataque e assim a derradeira batalha começa. Os bestas coelho logo se transformam, criando uma cortina de fumaça na batalha, e alguns deles conseguem pegar de surpresa alguns bandidos, acertando-os de todas as direções possíveis. Mas os coelhos notam algo estranho nos bandidos que estão atacando. Então um deles, com um olhar sinistro e retirando uma adaga do braço como se não tivesse sentido dor alguma, quer saber se as criaturinhas patéticas já terminaram? O que os deixa bem preocupados. Devido à habilidade de Tractor, os bandidos estão bem mais fortes e aparentam não sentir dor. Com isso, o rumo da batalha se vira contra os aldeões de Waren. Já o Sr. Taur segue atacando incansavelmente os bandidos que entram no seu raio de ação com o enorme martelo, até que eles começam a arremessar cordas no touro, pedindo para prendê-lo o mais rápido possível. Taur não consegue evitar e tem seus braços e pescoço presos por cordas. Os bandidos começam a puxar e gritar pedindo para não soltá-lo de jeito nenhum. Assim que aplicam mais força, conseguem desequilibrar o enorme touro, fazendo-o cair de joelhos no chão e rapidamente partem para cima dele. Taur fica preocupado, já que está prestes a ser eliminado e não poderá fazer nada. Enquanto isso, outros bandidos estão colocando fogo na lã dos Homens-Ovelha, forçando-os a saírem correndo. Já Rizeldrak tenta a todo custo se esquivar dos disparos de flechas dos bandidos. Ji-hoon, assistindo ao desfecho da batalha, começa a ficar preocupado e pensa que, mesmo depois de ter usado armas para aumentar o poder de combate e ganhar experiência para ajudar os aldeões a subir de nível, eles estão
estão sendo encurralados de todas as formas. Então se vira querendo saber onde está Ria, que luta ferozmente contra os bandidos. Porém, assim que se prepara para atacar novamente, acaba sendo totalmente cercada. Ria começa a ficar preocupada, pois está chegando ao limite de sua resistência física. Ji-hoon percebe isso também e tenta pensar em algo para reverter a situação, até que vê um coelho sendo jogado com tudo contra uma árvore. Após voltar à forma normal, a coelhinha pede ao prota que ordene a todos para fugir, pois acha que não poderão vencer os bandidos. Ji-hoon reflete que nesse ritmo teme que realmente irão perder, mas em contrapartida sabe que só há uma maneira de terminar essa batalha agora. Então fica sério e, observando Tractor, sabe que a maneira de acabar com tudo isso é derrotá-lo. Até que vê o Sr. Taur sendo atacado sem se defender, começando a se lembrar da conversa que teve com ele antes, quando quis saber se o Sr. Taur poderia se transformar também, ao que ele respondeu que sim. Com isso, o prota deixou bem claro que era para aguardar o sinal. Taur fica olhando para o prota, aguardando a ordem. Então tenta se levantar, mas os bandidos começam a gritar querendo saber o que ele acha que está fazendo. Em seguida, partem para cima do touro e, prestes a ser finalizado, Ji-hoon grita, pedindo para o Sr. Taur usar o despertar da transformação dele. Sendo assim, Taur ativa o despertar de sua habilidade, ganhando um aumento em sua defesa e vida em mais 50% e jogando para longe os bandidos que estavam tentando eliminá-lo. Ji-hoon quer aproveitar essa chance e parte para a batalha, gritando para o Sr. Taur acompanhá-lo. Enquanto corre, o prota tem em mente que possui apenas 3 minutos da transformação do Sr. Taur para derrotar o chefe dos bandidos, mas quando está prestes a se aproximar de Tractor, um dos bandidos atrás do Sr. Taur começa a jogar cordas nele para prendê-lo novamente. Tractor apenas assiste ao desfecho dando risada. Os bandidos novamente conseguem prender Taur, mas desta vez, com a transformação, ele ganhou muita força e logo usa a corda para puxar, arremessando os bandidos em cima do chefe. Tractor chama sua capangada de idiotas e diz que precisam apenas soltar a corda. Taur se prepara para dar um soco no chefe dos bandidos e assim que ataca, uma explosão acontece por conta do forte impacto de sua força. Porém, ele fica em choque ao ver que Tractor parou seu poderoso soco segurando sua mão e perguntando se o touro só tem tamanho e nenhuma força. Ji-hoon aproveita que o chefe está distraído com o Sr. Taur e salta em suas costas, mas Tractor já havia previsto isso. Sorri, se vira rapidamente e arremessa o enorme touro contra o prota. Ji-hoon fica sem acreditar que o chefe havia previsto seus movimentos e, sem ter muito o que fazer, acaba sendo acertado. Mas Tractor ainda faz mais um movimento e vai com tudo para cima do touro, acertando um poderoso chute nele. Ji-hoon não gosta nada disso e o chefe dos bandidos apenas dá um sorriso sinistro, mas logo em seguida já parte para cima do prota com tudo. Enquanto Ria luta próximo deles, o prota é arremessado com força contra uma rocha. Ria percebe seu amigo sendo atacado. Já o prota sente muita dor e, enquanto começa lentamente a perder a consciência por conta do impacto que levou, pensa que depois de verificar as estatísticas de todos, revisou as suas próprias e sabe que é mais forte que o Sr. Taur e Ria. Tractor não quer nem saber e avança novamente contra o prota, que tenta ficar de pé e pensa que contra humanos, sua única esperança é ir para cima com tudo o que tem. Sendo assim, ativa sua habilidade passiva do monstro físico que transcende a força humana e parte para cima de Tractor furioso. E o sistema avisa que quando ele está atacando humanos, todos os seus atributos aumentam em 200%, o que deixa o chefe dos bandidos bem surpreso com essa reviravolta. E, sem ter muito o que fazer, acaba sendo acertado bem no meio da cara pelo soco do prota. Ria e o Sr. Taur ficam impressionados com o golpe do prota. Já ele, após acertar o golpe no líder dos bandidos, pensa que ouviu o pescoço dele estalando. Porém, Tractor firma seu pé no chão e deixa claro que já havia dito uma coisa. Com uma cara bizarra, comenta que, como disse antes, o prota não irá conseguir a terceira vitória. Ji-hoon, de frente com Tractor, se questiona como diabos irá vencê-lo, mas acaba não percebendo o líder dos bandidos vindo para cima e é acertado com um poderoso soco em seu estômago. Então, cai de joelhos e, diante de Tractor, tenta se manter em pé. Muito preocupado, pensa que não pode cair agora, mas o chefe dos bandidos agarra sua cabeça e ataca com tudo contra o chão. Ji-hoon comenta que não vai desistir, mas Tractor aplica mais força na cabeça do prota e enfatiza que o garoto simplesmente precisa ficar no chão. E, olhando para o campo de batalha, pede ao garoto que deixe todos os aldeões vê-lo derrotado. Não demora muito para os aldeões de Warren perceberem o chefe deles de cara no chão e ficarem preocupados. Taur chama por seu chefe, mas logo vê Ria indo na direção do prota com tudo, pedindo para ele se afastar. Mas enquanto segue na direção dele, alguém aponta uma besta na direção dela,
e assim que dispara, acaba acertando a perna dela. Ela começa a cair de lado e pensa que foi muito imprudente ao avançar de tal forma sem tomar conhecimento de sua volta. Ji-hoon fica preocupado com sua amiga e assim que a vê caindo no chão, grita chamando por ela. Em seguida, Tractor nota que o sol está quase se pondo, mas comenta que já é tarde demais. Então grita pedindo para todos do campo de batalha ouvi-lo, sendo assim informa que a guerra acabou. Com isso, ordena a seus capangas para queimarem tudo ali. Ji-hoon fica sem acreditar no pedido de Tractor. Não demora muito para os bandidos começarem a atear fogo no vilarejo inteiro de Warren, cabanas de palha, lavouras e mantimentos. Ji-hoon fica observando isso e fica incrédulo, mas sabe que no momento não consegue fazer nada para parar. Não demora muito para o vilarejo começar a arder em chamas. Os aldeões começam a gritar, preocupados com suas casas e com a própria vila, então começam a correr para se salvarem. Os bandidos não param de atear fogo. De longe, alguns aldeões comentam que acham que tudo acabou para eles. Enquanto tem sua cabeça forçada contra o chão, Ji-hoon ouve Tractor dizendo que não é tão simples quanto as crianças gostariam de pensar, pois o lado perdedor perde tudo. Alguns bandidos começam a prender aldeões e outros vão para cima do Sr. Taur, até que Tractor começa a levantar o prota e conta que ele perdeu tudo: casa, amigos, família e até a própria vida. Ria, vendo a situação que seu amigo está, fica bem preocupada e começa a gritar seu nome, até que Ji-hoon estende seus braços para agarrar o braço do líder dos bandidos, o que o deixa bem surpreso, querendo saber se o garoto não sabe a hora de desistir. Quase sem forças, Ji-hoon deixa claro que ainda não pode perder. Então começa a lembrar de sua mãe e de seu gato Ruru e sabe que precisa ficar vivo para voltar até aquele momento. Em seguida, lembra do aviso do sistema sobre o objetivo final dos monstros ser a aniquilação completa da humanidade. Após se lembrar disso, cerra os dentes furioso e grita que até atingir seu objetivo, nunca irá desistir. Os aldeões, Taur e Ria ouvem isso e ficam bem surpresos, comovidos com a forte convicção do prota. Já por outro lado, Tractor comenta que não está nem aí se o garoto não vai desistir. Então pega uma adaga e parte para atacar o prota, dizendo que o papel dele já terminou ali. Nesse momento, eles não percebem que já ficou de noite e a lua está bem cheia e brilhante. Alguém está olhando atentamente para o luar e esse alguém parte com tudo para cima do líder dos bandidos e, com uma incrível velocidade, desfere um ataque em Tractor, sem que ele se desse conta de que estava sendo atacado. E, devido a esse ataque que o líder dos bandidos levou, ele acaba perdendo o braço. Alguém está com as garras cheias de sangue e Ji-hoon fica bem surpreso ao ver de quem se trata. Então começa a se lembrar de antes do seu plano, onde estava achando algo estranho, pois todos os outros seres fera poderiam despertar livremente depois de gastarem MP, mas em contrapartida, Ria não podia despertar nem mesmo com um MP de sobra. Mas tem em mente que, parando para pensar melhor, naquela época, mesmo à beira da morte, ela não usou tal habilidade. Então se questiona se havia uma restrição no despertar do povo da raposa. Ria, sob o luar, tem seu verdadeiro poder despertado e todos os seus atributos aumentam em 100%. Esse é o seu despertar. Ela logo pede para Ji-hoon dar sua próxima ordem. Ele respira fundo, a chama e, enquanto vê Tractor gritando de dor por ter seu braço arrancado, Ji-hoon pede para sua amiga acabar com até o último bandido. Ela responde que tudo bem, e logo em seguida se move em uma incrível velocidade. Assim que se aproxima do chefe dos bandidos, ele grita querendo saber como uma mera criatura ousa tocar em seu braço. Sem esboçar qualquer misericórdia, Ria decapita a cabeça de Tractor. O cara, com o cabelo de rabo de cavalo, fica sem acreditar que seu chefe foi derrotado tão facilmente. Assim que a cabeça de Tractor cai no chão, Ria pede para ele calar a boca, pois não tem mais a mínima vontade de ouvi-lo proferir veneno. Já os bandidos, assim que percebem que o líder deles foi derrotado, ficam sem acreditar, pois jamais imaginariam vê-lo ser derrotado. Em seguida, devido a Tractor ter sido eliminado, os efeitos de sua habilidade começam a ser cancelados nos demais bandidos, e eles começam a sentir toda a dor de suas feridas da batalha. A noite começa a ficar mais escura e o prota fica surpreso com algo à sua frente. Um aviso do sistema informa que quando a noite cai, os monstros ficam mais fortes e todos os atributos deles aumentam em 20%. Não demora muito para o Sr. Taur e os demais aldeões começarem a ter o efeito noturno. Sendo assim, o enorme touro solta um alto rugido e um dos moradores grita pedindo para todos contra-atacarem imediatamente os bandidos. Eles ficam empolgados, gritando que irão lutar e acabar com os humanos. Os bandidos ficam assustados e comentam entre si que já é noite. Sabem que os monstros recebem buff e que não poderão vencer, ainda mais com o líder derrotado. Ji-hoon respira fundo e assim que um pingo de chuva cai em seu nariz, percebe que começou a chover no vilarejo Warren. Em seguida, vê os bandidos batendo em retirada e os aldeões atrás
deles para capturá-los. Sendo assim, pensa que havia imaginado descuidadamente que era apenas uma missão iniciante e que, por isso, acabou ficando confiante porque a estratégia estava indo bem. Enquanto isso, os moradores gritam comemorando a vitória e a abençoada chuva. Ji-hoon continua refletindo que sua primeira batalha no mundo em que está terminou assim. Sabe que mais da metade da vila queimou e muitos homens-fera morreram ou ficaram feridos. Sendo assim, abaixa sua cabeça se sentindo culpado e comenta que, se tivesse feito pelo menos um pouco melhor, não teria chegado a isso. Até que Ria se aproxima dizendo que ele não precisa carregar o fardo sozinho. Em seguida, ela ressalta que as habilidades de cada um são diferentes e lembra o Prota de quando ele estava lutando contra Tractor, que inclusive, até quando estava prestes a ser eliminado, não queria desistir. Sendo assim, deixa claro que ele fez o melhor dentro de suas próprias capacidades. Ji-hoon fica bem surpreso com as palavras de Ria, até que ela sorri e deixa claro que é para ele cuidar bem do vilarejo Waren dali para frente, dizendo isso ao chamá-lo de chefe da vila. Ji-hoon fica sem reação ouvindo isso, mas logo nota algo estranho nos status dela. Ria começa a ficar um pouco envergonhada, mas logo se vira e sai correndo a toda velocidade enquanto grita dizendo que vai ajudar na limpeza pós-guerra. Enquanto ela se junta com os demais aldeões, querendo saber se eles estão bem e contando que irá ajudar na limpeza também, o Prota pensa que está muito agradecido por ela, pois tem em mente que tudo isso foi graças a Ria. Porém, sabe também que ainda não acabou, e que isto é apenas o começo, já que está vendo um aviso de seu sistema informando que a missão principal da construção da facção dos monstros foi concluída e que atualmente a população dos monstros é de 82 pessoas. Por isso, ele irá receber a recompensa da habilidade aleatória. Ji-hoon pensa que dali para frente jura não repetir os mesmos erros, e assim que aceita a recompensa aleatória, o sistema avisa que ele aprendeu a habilidade do refinamento de armas. Com isso, vários dias se passam e todos estão empenhados na reconstrução do vilarejo Waren. Ria vai até o Prota, o chama e em seguida pede para ele parar por um instante, pois precisa comer. Ji-hoon fica animado em saber que fará uma pausa para comer algo, mas logo fica em choque ao ver que novamente terá que comer apenas cenouras. Ria, enquanto come sua cenoura, conta que o campo de cenouras queimou, mas que felizmente o depósito de comida estava seguro. Ainda muito desacreditado, Ji-hoon comenta que desde que chegou ali, apenas comeu cenouras. Em seguida, quer saber se tanto Rizeldrak como Ria são originalmente carnívoros. Ria responde que não, e pergunta por que seriam. Ji-hoon respira fundo e pensa que está vivendo um vegetarianismo forçado, mas sabe que comida é comida no final das contas. Até que se vira ao ouvir alguém perguntando se a perna de uma outra pessoa está bem. Então vê os moradores seguindo incansavelmente na reconstrução do vilarejo e um preocupado com o outro. Sendo assim, pensa que a vitalidade e o poder de recuperação dos homens-fera são excelentes, e que graças a isso, o vilarejo foi reconstruído em ritmo acelerado, já se passando 2 semanas desde a batalha feroz que tiveram contra os bandidos. Sabe também que durante esse período realizaram funerais para as vítimas e, com exceção dos bandidos que acabaram morrendo ou escaparam, levaram as 55 pessoas capturadas a julgamento. Ji-hoon pensa que na época todos os aldeões queriam se vingar daqueles que foram sacrificados imediatamente, mas sabia que tirar a vida de pessoas desarmadas nunca foi fácil e que após longas discussões acabaram liberando os bandidos, mas que obviamente não os deixaram simplesmente ir, pois haviam ouvido que existiam vários monstros perigosos no mar e que, se os bandidos tivessem sorte o suficiente para evitá-los e chegar ao fim da correnteza, eles chegariam ao reino e, por isso, torceriam para que recebessem a punição adequada. Após lembrar disso, enquanto come sua cenoura, Ji-hoon pensa que tem uma coisa que descobriu tarde, sendo o motivo pelo qual os bandidos estavam procurando a Cova da Raposa, o item que o chefe deles estava procurando e que descobriu por acaso quando voltou para a casa de Ria. Então se lembra que na época, assim que entrou na casa dela, comentou que felizmente o lugar ali estava intacto e, assim que olhou para cima, notou algo estranho e, rapidamente, usou seu olho do governante. Percebeu que ali havia várias pedras de aprimoramento que podiam ser criadas e de vários ranks. Em seguida, ficou ainda mais surpreso ao notar uma em específico, já que era uma pedra de aprimoramento de rank B. Ria, um pouco confusa, quis saber o que seriam pedras de aprimoramento. Ainda sem acreditar, Ji-hoon queria saber por que diabos tais coisas preciosas estariam na casa dela. Até que um enorme saco caiu do telhado da casa, e Ji-hoon ficou sem acreditar que dentro dele havia um pacote inteiro de pedras de aprimoramento. Mas assim que olhou para cima novamente, ficou ainda mais de boca aberta, já que estava vendo mais sacos enormes pendurados no teto da casa e gritou querendo saber se poderia ser tudo pedras de aprimoramento também.